Este pobre estudante do ensino médio é a mais nova vítima de Truck-kun, e ao acordar, ele se encontra em um mundo de Isekai. O que ele ainda não sabe é que possui uma característica oculta que o torna imortal. A história começa em um mundo medieval, onde Ryo, o colegial, está deitado dentro de uma cabana vazia. Não há móveis ali, exceto por 2 livros e uma faca em cima da mesa. Ele se levanta, ignora os objetos e sai para respirar um pouco de ar fresco. Ao seu redor, tudo que vê são montanhas altas por todos os lados. Observa suas próprias mãos e recita o feitiço Água, apareça, fazendo com que uma pequena quantidade de água surja magicamente e respingue em sua palma. Tudo isso começou há alguns dias, quando Ryo se viu de repente num vazio branco. Enquanto tentava entender onde estava, um anjo apareceu, lendo seus pensamentos e assegurou que aquele lugar não era o pós-vida. O anjo se mostrou feliz por finalmente receber uma visita após tanto tempo, mas também triste ao informar que Ryo havia morrido em seu mundo original ao ser atropelado por Truck-kun. Ryo, já consciente de sua morte, rapidamente concluiu que seria reencarnado e perguntou ao anjo, a quem ele decidiu chamar de Miguel, o que deveria fazer em sua próxima vida. Miguel apenas o aconselhou a viver como quiser. Ryo, então, expressa seu desejo de ter uma vida lenta e entediante. Após receber a bênção de Miguel, ele se prepara para ser reencarnado no mundo mágico conhecido como Fi. Antes de deixar-no partir, Miguel explica algumas coisas sobre esse novo mundo. Segundo ele, apenas 20% da população de Fi consegue usar magia. No caso de Ryo, ele também poderá usá-la, sendo mais compatível com o elemento água, justamente por ter pedido uma vida pacata. Miguel o transporta até a floresta de Rondo, onde ele viverá sozinho em uma pequena cabana. O anjo já havia preparado 2 meses de comida armazenados numa casa de gelo próxima. Dentro da cabana, Miguel deixou 2 livros, um sobre o mundo e outro sobre magia. Só depois de ler os livros é que Ryo aprende a invocar água do nada. Por ora, ele não precisa se preocupar com os monstros da floresta, pois Miguel ergueu uma barreira mágica ao redor da casa. Ryo pratica novamente a magia da água e consegue criar uma esfera líquida apenas com o pensamento, sem precisar recitar o feitiço, algo bastante conveniente para o protagonista. Com essa habilidade, enche a banheira com água fresca, embora tecnicamente a água tenha saído de dentro dele, o que parece um pouco nojento. A água está gelada, então ele precisa descobrir um jeito de aquecê-la. Tenta acender fogo usando a técnica mais primitiva e ineficiente que conhece, mas após várias tentativas frustradas, desiste e pensa em resolver isso com magia. Ele aplica os conhecimentos de química de sua vida anterior para separar hidrogênio do oxigênio, o que faz com que a água se cristalize e se transforme em gelo. Com esse gelo, ele consegue concentrar os raios solares como uma lente de aumento, e assim, finalmente gera fogo. Com isso, Ryo aquece a água e toma um longo e relaxante banho. Durante o banho, ele clareia seus pensamentos e percebe que poderia simplesmente gerar água quente usando magia, aplicando o processo inverso ao que utilizou para formar o gelo, mas isso fica para depois. Por enquanto, ele vai jantar. Enquanto come, se dá conta de que precisará caçar em breve, já que os estoques de comida acabarão. Porém, hesita, pois sabe que, ao sair na floresta, encontrará monstros que não poderá derrotar com a pequena faca deixada por Miguel. Isso significa que agora ele precisa aprender magias ofensivas. No dia seguinte, Ryo começa a trabalhar em seu primeiro feitiço de ataque, a esfera de água. No entanto, ela não causa nenhum dano à árvore que serve como alvo. Então, modifica o feitiço, estreitando a esfera até que fique com o tamanho de uma flecha. Após horas de prática, consegue desbloquear uma forma básica do feitiço jato d'água que, para ser justo, ainda assim não causa danos à árvore. No dia seguinte, decide aprimorar sua magia de gelo, já que a de água não mostrou eficácia em combate. Ele tenta criar um cristal de gelo com cuidado, mas não consegue levitá-lo, já que projetar gelo é bem mais difícil que manipular água. Mesmo assim, após várias horas de treino, Ryo finalmente consegue invocar diversos cristais ao mesmo tempo, mas ainda é incapaz de lançá-los como projéteis contra a árvore. Depois de vários dias de tentativa e erro, ele domina a habilidade de formar cristais de gelo instantaneamente, embora ainda sem força suficiente para usá-los ofensivamente. Ainda assim, como o tempo está se esgotando, Ryo decide improvisar, usa o cristal de gelo como ponta de lança e parte para a floresta. Perto da margem de um rio, encontra Quartz, o que o deixa aliviado, pois agora poderá gerar fogo mesmo que acabe com toda a sua mana. Ele segue para coletar algumas ervas medicinais, mas logo é atacado por um monstro chamado Javali Inferior, que o vê como uma presa fácil. O Javali investe diretamente contra ele, e Ryo, paralisado pelo medo, não consegue mover os pés, quase encerrando ali mesmo sua curta jornada no mundo de Fi.
Mas, no último segundo, o pensamento de morrer novamente dá forças a Ryu para saltar e escapar. Dessa vez, ele usa a magia a seu favor, tornando o chão escorregadio ao transformá-lo em gelo, fazendo com que o javali derrape e perca o equilíbrio. Rapidamente, Ryu cria diversos espinhos de gelo diante do animal, que acaba sendo perfurado até a morte. O ditado "em tempos desesperados, medidas desesperadas" se aplica perfeitamente a ele, já que consegue lançar magia de água no calor do momento. Foi uma tentativa admirável, mas ele ainda está longe de ser realmente bom. De volta à cabana, ele pega o compêndio de monstros e começa a estudar. Não demora para descobrir que os javalis inferiores são os mais fracos de todos os monstros. Isso o faz repensar o que poderá encontrar lá fora, pois talvez sua vida pacata não seja tão pacata assim. Ele continua lendo o livro e chega à página sobre dragões. A única coisa que o livro informa é que, se encontrar um, deve correr. Não que isso vá salvar, ele provavelmente morrerá de qualquer forma, mas ainda assim deve tentar. A página seguinte fala de um monstro chamado Akuna, para esse nem correr adianta. Só resta rezar para nunca cruzar com um. O livro não oferece muito consolo, mas ele segue estudando. Esperava-se que ele estivesse desmotivado após seu primeiro encontro com um monstro, mas um garoto não pode ficar preso dentro de casa para sempre. Assim, no dia seguinte, ele se prepara e sai novamente. O dia começa bem, ele encontra uma árvore com frutas. Ao dar a primeira mordida, sente que todo o estresse do dia anterior valeu a pena. O sabor é maravilhoso. No entanto, o alívio dura pouco, pois um falcão assassino surge do nada e o derruba no chão. Imediatamente, ele percebe que o pássaro é mais forte do que ele e não há chance de vencê-lo. O falcão utiliza a magia do ar invisível, contra a qual ele não tem como lutar. Ryu se lembra do conselho do livro e começa a correr, mas como alguém pode fugir de um pássaro? Ao perceber que está encurralado, decide parar e lutar. Usa sua magia de gelo para prender o falcão. Quando acredita que a criatura está morta, aproxima-se, mas o pássaro quebra o gelo e se liberta, embora com um dos olhos ferido. Percebendo que Ryu está mais forte do que antes, o falcão decide recuar. Ryu desaba no chão, aliviado, e reclama que aquela vida tranquila que pediu não tem nada de pacífica. Quando tenta voltar para casa, percebe que está perdido após correr tanto durante o ataque. Enquanto tenta se localizar pela floresta, algo o assusta. Ele vê um Dullahan, uma criatura sem cabeça, com fumaça saindo do pescoço, cuidando de seu cavalo. De algum modo, ele consegue encontrar o caminho de volta. Com o passar do tempo, continua treinando. Combate vários monstros, pesca, aprimora sua magia de gelo até o ponto em que ela pode cortar uma montanha. Ele continua se fortalecendo e nesse ponto já está se adaptando à sua nova vida. Mas, todas as noites volta ao lugar onde viu o Dullahan para enfrentá-lo. Não porque queira vencer, mas talvez porque sinta que esses combates o fortalecem. Ele não sabe muito sobre Dullahans, já que não há nada sobre eles no compêndio que possui. E isso leva a pensar que talvez o Dullahan não seja um monstro ou que pelo menos não esteja em um livro para iniciantes. Após mais uma luta fracassada, ele admite que continua voltando porque acredita que o Dullahan quer torná-lo mais forte. Ele observa o Dullahan forjando uma espada de gelo. A criatura aponta a espada em sua direção e ele entende que aquilo é um presente. Aceita a arma e em seguida o Dullahan parte em paz. Os dias, ou talvez semanas seguintes, são tranquilos para Ryu, pelo menos até ele reencontrar o Falcão Vingativo. Em um dia aparentemente comum de treinamento, ele vê o pássaro diante de si. Percebe que está sem um olho e sabe na hora que é o mesmo falcão de antes. Contudo, agora a ave é negra, além de muito maior. Ela evoluiu. O falcão investe com tanta força que Ryu ergue uma parede de gelo com 5 camadas, mas a criatura a destrói com facilidade. Ele então ergue uma parede com 10 camadas, que também é destruída. Quando lança sua lança de gelo, o falcão voa direto por ela e continua o ataque. A vara de apoio que ele usava cai, e no calor do momento, Ryu empunha a espada que ganhou do Dullahan e ataca. A espada funciona. O falcão recua, mas logo volta a atacar com tudo. Ryu consegue perfurá-lo com a lâmina e a criatura cai. Ele se aproxima e reconhece a determinação do inimigo. Afinal, foi ele quem tirou o olho do pássaro novamente, e sabe que o falcão evoluiu só para poder enfrentá-lo. Ele admite que graças a esse combate também se tornou mais forte. Em respeito, permite que a criatura morra por sua mão. Retira a espada do corpo do falcão, que finalmente morre. Ele continua sua jornada, completamente alheio ao fato de que um dragão está por perto. De repente, o dragão se aproxima e começa a falar com ele. Ryu fica chocado ao perceber que consegue ouvir a voz de um dragão. O dragão, por sua vez, se mostra aliviado por poder usar sua telepatia novamente. Ele pergunta a Ryu se viu um falcão evoluído, e Ryu responde que o matou.
O dragão se surpreende e questiona como um simples humano poderia ter poder suficiente para realizar tal feito. Em resposta, Ryu mostra a ele a espada que ganhou do Dullahan. O dragão a reconhece de imediato como a espada do Rei das Fadas e pergunta o que Ryu fez para merecer tal presente, mas nem o próprio Ryu sabe responder. Como o dragão já havia terminado suas perguntas, Ryu aproveita para fazer as suas também. Os dois conversam até o entardecer, trocando palavras como velhos conhecidos, até que o dragão diz que precisa partir. Antes de ir, Ryu se apresenta, e o dragão revela seu nome, Luen. A essa altura, Ryu está genuinamente aproveitando sua nova vida. Está tudo indo tão bem que até o anjo responsável por sua reencarnação decide verificar novamente sua ficha espiritual. Ao fazer isso, percebe que deixou passar algo importante. Ryu possui uma habilidade oculta que ele não havia notado antes. Simplesmente porque a última alma que ele enviou para aquele mundo não possuía essa característica. Trata-se do poder da juventude eterna. Isso mesmo, Ryu não envelhecerá jamais. Mas o que ele fará com essa dádiva? E o que isso significará para sua existência dali em diante? Enquanto essas perguntas ficam no ar, à beira de um rio, um garoto estranho com cabelos vermelhos está deitado na areia. Quem será ele? Ao se aproximar do navio destruído, encontra um homem estendido perto da embarcação. Ao examinar ele, percebe que ele já está morto. No entanto, logo em seguida, ouve um gemido vindo de outro lugar e seus olhos se iluminam. É o primeiro ser humano que encontra desde que chegou a esse mundo. O homem se chama Abel e tem flashbacks do ataque de um monstro parecido com um polvo gigante durante uma tempestade, o que acabou fazendo com que ele caísse no mar. Quando abre os olhos, percebe que está na casa de Ryu. Ele entende que sobreviveu de alguma forma e imediatamente começa a procurar por outros sobreviventes. Ao sair da casa, fica ainda mais confuso, pois não faz ideia de onde está. Nesse momento, Ryu se aproxima por trás, e Abel se surpreende por não ter sentido ele chegando, mesmo sendo um guerreiro habilidoso. Ele também fica impressionado com o estilo de vestimenta de Ryu, mas prefere não comentar por educação. Abel se apresenta e agradece a Ryu por ter salvado sua vida. Ryu responde que só conseguiu salvar ele e que todos os outros já estavam mortos quando os encontrou. Abel diz que não se preocupe com os outros, pois eram contrabandistas, mas, antes que possa dar mais detalhes, seu estômago ronca. Ryu sugere que continuem a conversa durante uma refeição e o leva para dentro. Durante o almoço, Abel, um tanto curioso, não resiste e pergunta sobre as roupas de Ryu. Ele responde que não tem outras roupas e também não possui tecido para fazer novas. Abel sugere que ele compre algumas, mas logo para de falar, imaginando que Ryu talvez seja pobre demais para comprar roupas. Porém, Ryu o tranquiliza dizendo que ninguém vive naquela região além dele. Abel então pergunta se Ryu caça sua própria comida e ele confirma. Quando Abel pergunta se usa a faca para isso, Ryu mostra sua magia de água, dizendo que a utiliza para caçar. Abel fica impressionado, pois apenas metade da população do mundo consegue usar magia, e ele faz parte da outra metade que não pode. Isso surpreende Ryu, já que o anjo havia dito que apenas 20% da população é capaz de usar magia. Em seguida, Abel pede que Ryu o leve até a costa, pois precisa verificar algo. No caminho, ele diz que, se encontrar em perigo, quer ficar na linha de frente. Ryu responde que não é necessário, mas Abel insiste, afirmando que não quer ser o tipo de homem que precisa ser salvo o tempo todo. Ryu aceita e o deixa fazer como quiser. Eles chegam ao navio destruído, mas todos os corpos desapareceram. Abel supõe que os monstros ou o mar os levaram. Agradece novamente a Ryu por ter salvo ele, pois teria tido o mesmo destino. Em seguida, diz que não encontrou o que estava procurando, mas que agora deseja reencontrar seus amigos. No entanto, a tempestade arrastou o navio para o sul e ele não tem ideia de qual direção seguir. Então, tem uma ideia repentina e pergunta a Ryu se gostaria de acompanhar ele. Ryu fica surpreso com o convite e Abel diz que poderia ajudar ele a encontrar o caminho de volta e, em troca, conseguiria um trabalho para ele na cidade que o permitiria viver em melhores condições. Ryu pensa sobre a proposta por um tempo e decide tornar-se o guia de Abel até a cidade. Naquela noite, ele olha para o jardim que cultivou com tanto esforço e sente tristeza por deixar ele para trás. Antes de dormir, diz Abel que vai sair para se despedir de alguém. O cavaleiro fica curioso, mas decide não insistir. Enquanto isso, Ryu vai até o lago onde vive o Cavaleiro Sem Cabeça para informar que deixará a floresta por um bom tempo. Agradece por ter o ensinado a lutar e saca sua faca, dizendo que lutará com tudo naquela noite. O cavaleiro também saca sua espada e então Ryu avança com golpes intensos, empurrando-o para trás. Após uma longa e exaustiva batalha, Ryu fica completamente cansado e o cavaleiro retorna para o lago.
Rio agradece mais uma vez e o cavaleiro permanece em silêncio. No entanto, quando chega ao seu lugar na água, ele se vira e invoca uma armadura mágica das profundezas como um presente de despedida. Rio fica emocionado com o gesto e agradece novamente antes de voltar para casa. Na manhã seguinte, Rio e Abel se preparam para partir em viagem, e Rio começa a se sentir nostálgico por deixar o lugar onde passou tanto tempo. Logo, encontra um javali selvagem na floresta, e Abel pede para cuidar dele. Ele avança com a espada em punho e usa uma habilidade de combate que transforma o animal em algo parecido com um donut. Rio fica maravilhado e pergunta: o que são habilidades de combate? Abel explica que são técnicas utilizadas por quem luta com armas. À noite, acampam em uma árvore oca e no dia seguinte continuam a jornada pela floresta. Durante o caminho, encontram alguns homens lagarto num pântano e Abel decide mudar a rota para evitar confronto, já que esses inimigos são bastante fortes. No entanto, Rio sente que estão sendo seguidos, mesmo depois de desviarem o caminho. Abel se prepara para lutar e Rio diz que há muitos inimigos, então ele usará magia também. Abel acha que Rio não conseguirá lutar sem seu cajado, mas fica chocado quando vê invocar 4 lanças de gelo e derrotar 4 homens lagarto de uma só vez. Após a luta, Abel pergunta sobre o feitiço usado. Rio responde que é apenas uma lança de gelo comum, mas Abel diz que seus amigos magos do vento só conseguem lançar um ataque por vez, enquanto ele lançou 4 de uma vez. Rio afirma que isso deve ser uma limitação da magia do vento, pois isso é normal na magia da água. Abel decide não pensar muito nisso e diz que devem continuar a jornada. Mas antes disso, Rio cria 2 copos de gelo e os enche com água invocada magicamente. Abel nota que Rio usou uma invocação diferente daquela que utilizara anteriormente e o confronta, mas Rio disfarça dizendo que provavelmente ele deve ter ouvido errado da última vez. Logo depois, Abel entrega uma moeda a Rio e este, animado, diz que é a primeira vez que vê dinheiro em sua vida. Abel fica completamente perplexo, já imaginava que Rio era pobre, mas não a ponto de nunca ter visto uma moeda. Então, decide explicar um pouco sobre o mundo para ele, começando pelas 3 principais nações das planícies centrais: o Reino de Nightly, o Império Deb e a Federação Randall. Rio imediatamente começa a debochar do nome do Império Deb, dizendo que é um nome ridículo, e enquanto continua criticando o nome, os dois chegam a uma clareira ampla. De repente, percebe uma pedra se movendo sozinha. Rio, por sua vez, conjura um escudo de água para bloquear as pedras que são arremessadas em sua direção. Eles haviam entrado em um ninho de golems de pedra. Rio questiona se golems não deveriam ter uma aparência mais humanoide, mas Abel prefere primeiro lidar com o perigo antes de responder. Ele corre até o golem mais próximo e abre um buraco no seu corpo com um golpe poderoso, mas a criatura logo se regenera e continua atacando. Abel recua, percebendo que os ataques físicos comuns não surtem efeito. Rio então tem uma ideia. Invoca um enorme bloco de gelo no ar e o derruba sobre os golems, esmagando-os completamente. Abel fica pasmo, pois nunca viu um feitiço assim antes, mas Rio usa o mesmo truque algumas vezes até eliminar todos os inimigos. Após a batalha, encontra um golem especial com uma grande pedra mágica em seu corpo, e Abel diz que ela deve valer bastante. Rio comenta que gostaria de extrair as pedras mágicas dos outros golems também, mas, como estão todos soterrados sob o gelo, ele não quer ter o trabalho de derreter tudo. Continuando a jornada, eles se deparam com uma criatura gigantesca, uma mistura de crocodilo e hipopótamo. Abel diz que é um behemoth, um monstro extremamente raro e poderoso que nunca viu em sua vida. Rio pergunta se devem caçar ele, mas Abel diz que isso seria impossível. Nesse momento, alguns wyverns surgem no céu, e Rio fica animado, pois espera presenciar uma batalha entre monstros. Logo, os wyverns começam a lançar pedras mágicas contra o Behemoth, mas este apenas ruge, anulando a magia e fazendo com que os wyverns caiam do céu. Rio comenta que provavelmente o Behemoth usou uma habilidade de anulação de magia. Mais tarde, durante o jantar, Abel pergunta a Rio mais detalhes sobre essa habilidade, pois ele só tinha ouvido falar de armadilhas mágicas em masmorras que podiam anular feitiços. Rio se empolga ao ouvir falar em masmorras, e Abel menciona que há uma na cidade de Lon, seu destino final. Rio fica irritado por não ter sido informado disso antes e pergunta se Abel está escondendo mais informações. Em resposta, Abel pergunta se ele pelo menos conhece anões e elfos, e Rio pede que lhe explique tudo. Dias depois, chegam a uma cordilheira, e Rio afirma que após cruzarem as montanhas, encontrarão uma vila humana. Abel pergunta como ele pode ter tanta certeza, e Rio pondera se deve contar que conheceu um dragão que lhe ensinou muito sobre o mundo. No fim, decide manter isso em segredo, dizendo que é um conhecimento além da compreensão humana.
Pouco depois, ouvem um som estranho e se preparam para lutar. Um monstro imenso, chamado Grifo, aparece voando no céu, e os dois entram em pânico. Abel começa a ter um ataque de ansiedade, mas Rio rapidamente resolve a situação jogando um pedaço de carne no ar. Abel o imita, e o Grifo engole os dois pedaços antes de voar para longe. Ambos respiram aliviados e reconhecem que teriam sido mortos rapidamente se tivessem tentado lutar. Continuando o caminho, Abel comenta que nenhum humano viu um behemoth ou um grifo nos últimos 100 anos, e que as altas montanhas provavelmente os impedem de alcançar os assentamentos humanos. Isso faz Rio se lembrar de que os wyverns que enfrentaram o behemoth vieram do norte, o que significa que o ninho deles está próximo. E ele estava certo, logo encontram alguns wyverns alimentando-se de uma criatura. Rio quer lutar, mas Abel avisa que seriam necessários ao menos 20 aventureiros experientes para enfrentar monstros daquele nível. Rio diz que será inevitável enfrentá-los algum dia e pergunta se Abel conseguiria vencê-los em combate corpo a corpo caso suas asas estivessem presas. Abel responde que sim, e Rio imediatamente sai da toca e começa a entoar uma falsa magia elaborada só para invocar 4 lanças de gelo que perfuram as asas dos wyverns. Abel aproveita para matá-los com precisão, mas então aparecem mais 2 wyverns. Rio os imobiliza novamente com lanças de gelo dessa vez, sem nem mesmo usar encantamento, e isso deixa Abel desconfiado. De qualquer forma, conseguem derrotar os wyverns e coletar suas pedras mágicas. Depois disso, seguem viagem para o norte. Mas é aí que o vídeo termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Rio e Abel continuaram sua jornada enquanto discutiam se deveriam ou não correr o risco de encontrar wyverns novamente. Enquanto Rio não se importava de lutar contra essas bestas monstruosas, Abel definitivamente não queria enfrentar um perigo desse nível. Ainda assim, ele ficou feliz que Rio tenha enfrentado os wyverns anteriormente, já que agora os dois tinham um saco cheio de pedras mágicas, que poderiam ser trocadas por uma boa quantia de dinheiro. Após atravessarem uma região ao norte, eles avistaram uma trilha estreita ao longe, o que indicava a proximidade de uma cidade se continuassem por aquele caminho. Abel olhou ao redor e percebeu que a estrada levava em direção a uma montanha gigantesca a leste, parecendo o próprio Everest. Por isso, sugeriu que caminhassem para o oeste. Apesar disso, Abel reconheceu as montanhas geladas ao leste, mas não compartilhou isso com Rio, apenas informou que seguindo por aquele caminho chegariam à cidade de Kiad. Rio se animou com a notícia e comentou o quanto estava desejando dormir em uma cama de verdade. Abel ficou surpreso ao perceber que Rio era do tipo que gostava de relaxar, já que sempre o imaginou como um homem das cavernas que só pensava em lutar contra monstros. De qualquer forma, ele começou a contar a Rio sobre o que ele deveria fazer ao chegar em Kiad, incluindo experimentar a culinária local, que segundo Abel era extremamente saborosa. Não demorou muito até que os dois amigos chegassem à cidade, e ao chegarem, entraram em um restaurante local para comer. Lá, Abel explicou para Rio como funcionavam as guildas de aventureiros e o aconselhou a se registrar, já que era muito forte. Segundo ele, a carteira da guilda também servia como um tipo de identidade, e com ela Rio poderia entrar em qualquer lugar do país sem pagar taxas. A ideia agradou Rio, especialmente porque, naquele dia, Abel teve que pagar uma moeda de prata aos guardas para que ele pudesse entrar. Abel ainda contou outra vantagem de se registrar na guilda: seria possível vender pedras mágicas e partes de monstros. No entanto, mencionou que para realmente aproveitar esse tipo de recurso, Rio precisaria ser um alquimista. Como um amante de química, Rio se interessou imediatamente por alquimia e começou a considerar seriamente se tornar um aventureiro. A garçonete serviu arroz com curry, e Rio ficou sinceramente surpreso ao descobrir que esse mundo também possuía pratos genéricos como os de sua vida anterior. Murmurou para si mesmo que em animes isekais genéricos, o protagonista geralmente sofre muito até conseguir recriar pratos do seu mundo de origem. E como o curry já existia no mundo de Fai, Rio considerou isso uma verdadeira bênção. Sem perder tempo, ele mergulhou na comida como um verdadeiro mukbanger, pedindo porções repetidas. Na manhã seguinte, ainda mencionava o quanto tinha amado o curry, deixando Abel curioso sobre o passado de Rio, achando que ele nunca tinha comido algo realmente decente. Já que Abel não havia mencionado nada sobre o curry da cidade, Rio brincou dizendo que talvez ele estivesse escondendo outros segredos suculentos, o que pegou Abel de surpresa, talvez indicando que ele realmente escondia algo. Eles retomaram a jornada, atravessando pradarias e campos cultivados, até finalmente alcançarem a cidade de Lon. Ao se aproximarem do portão de entrada, o guarda local reconheceu Abel e ficou chocado em ver ele, pois havia notícias de que ele estava desaparecido. Sem tempo para longas explicações, Abel apenas disse ao guarda que o homem que o acompanhava havia salvado sua vida. O guarda agradeceu a Rio com entusiasmo e apertou sua mão calorosamente.
Como Rio ainda não era um aventureiro registrado, ele precisou pagar a taxa de entrada. Mais uma vez, Abel pagou uma moeda de prata em seu lugar. O guarda então deu as boas-vindas de volta a Abel e perguntou o que ele pretendia fazer a seguir. Enquanto observava a conversa, Rio percebeu que Abel devia ser bem famoso e querido na cidade. Em seguida, os dois seguiram para a guilda de aventureiros. Durante o caminho, Abel explicou que normalmente, ao se registrar, um aventureiro começava no rank F. No entanto, como ele era um veterano, poderia servir como referência para Rio, permitindo que ele começasse já no rank E ou até D. As regras de classificação seguiam a lógica comum: quanto maior o rank, mais difíceis seriam as missões disponíveis. Apesar disso, Abel achava que Rio nem precisaria aceitar missões, já que ficaria rico apenas vendendo todas as pedras mágicas que tinham. A quantidade era tão grande que, se vendessem tudo de uma vez, poderiam até colapsar o mercado. Por isso, Abel queria consultar o mestre da guilda antes de tomar qualquer decisão. Assim que entraram na guilda, todos ficaram chocados e emocionados ao ver que Abel estava vivo e bem. Diversas pessoas se aglomeraram ao seu redor, e Rio sorriu ao perceber que havia feito amizade com alguém tão popular. Ele preferiu sair para não atrapalhar e decidiu dar uma volta pela cidade. Durante o passeio, encontrou uma garota elfa que demonstrou interesse por sua roupa, identificando-a como pertencente ao Rei das Fadas. Rio ficou confuso, pois não fazia ideia de quem era esse tal rei. Infelizmente, a elfa afirmou estar com pressa e partiu rapidamente, dizendo esperar reencontrar ele em breve. Abel apareceu logo depois, procurando por Rio e o levou de volta para dentro da guilda, apresentando-o a todos como o homem que salvou sua vida. Abel o empurrou para frente, e em pouco tempo, todos se mostraram felizes e gratos a Rio por sua coragem. Depois que todos voltam aos seus afazeres, Abel leva Rio até a recepcionista da guilda para iniciar o processo de registro como aventureiro e o recomenda pessoalmente, pedindo que Rio seja registrado diretamente como aventureiro de rank D. A recepcionista fica incrédula ao ver que alguém como Abel, membro do renomado grupo Crimson Sword, está endossando alguém. Ela revela que é a primeira vez que um membro desse grupo faz tal coisa, o que significa que Rio deve ser alguém realmente especial. Mesmo assim, ela aprova o pedido, mas explica que Rio ainda precisará passar por uma avaliação física obrigatória. Enquanto isso, Abel expressa que precisa conversar com o mestre da guilda. Logo, o dramático mestre da guilda, Hugh, aparece correndo assim que ouve que Abel retornou. Abel então o apresenta a Rio e diz que quer que ele faça o exame de promoção de rank. Rio responde que, para isso, será necessário testar a força de Rio. Mas Abel diz que Rio é mais forte do que ele, o que o mestre da guilda acha difícil de acreditar. Para provar seu ponto, Abel mostra a Rio todas as pedras mágicas que eles coletaram dos Wyverns, e Rio fica completamente em choque. Ele diz que a quantidade de pedras mágicas indica que eles caçaram Wyverns suficientes para destruir um país inteiro. Abel tranquiliza dizendo que não há motivo para se preocupar com o ataque de monstros, pois caçaram os Wyverns ao sul das Montanhas Maléficas. Rio então pergunta se o nome da montanha tem algum significado, e Rio responde que nunca ouviu falar de alguém que tenha atravessado essas montanhas em segurança. Elas são tão perigosas que nem mesmo os aventureiros de ranking mais alto se atrevem a ir até lá sem uma razão muito forte. Rio fica pasmo ao saber que Rio e Abel foram os primeiros a realizar esse feito, e imediatamente concorda em aumentar o rank de Rio sem a necessidade de exame. Nesse momento, o grupo de Abel invade a sala, visivelmente emocionado por rever seu companheiro, acreditando que nunca mais o veriam. O mestre da guilda decide deixá-los à vontade para se atualizarem, enquanto leva Rio para fora a fim de fazer seu registro. Rio o acompanha e Abel pede que espere na recepção depois, pois quer levá-lo a um lugar especial. Rio conduz Rio até seu escritório, explicando que o grupo de Abel, a Espada Carmesim, é um dos mais fortes e populares da guilda. Rio não parece surpreso, mas questiona se realmente merece começar diretamente como um aventureiro de rank D. Rio, então, responde que conhece bem o talento de Abel, mas sabe que ele não conseguiria derrotar um Wyvern sozinho. Isso faz acreditar que Rio teve um papel essencial na luta, o que justifica seu rank inicial. Logo em seguida, a recepcionista chega ao escritório com o equipamento necessário para registrar formalmente Rio como aventureiro, e Rio deixa essa parte com ela, pois está sobrecarregado com papelada. A recepcionista, chamada Nena, se apresenta e inicia a entrevista básica. Ela informa que Rio poderá ficar nas acomodações da guilda por 300 dias após o registro, mas depois terá que encontrar outro lugar para viver. Em seguida, ela comenta sobre o curso de exploração de masmorras oferecido pela guilda para novatos como ele. Rio imediatamente expressa interesse em participar,
e Nena marca a aula para dali a 2 dias, às 9 da manhã. Rio fica chocado ao descobrir que existem relógios nesse mundo. A recepcionista então dá prosseguimento ao processo de registro e pede que Rio coloque a mão sobre um dispositivo de cristal. Assim que Rio toca o cristal, ele escaneia seus dados biométricos e os transfere para uma placa de metal no topo do dispositivo, transformando-a em seu cartão da guilda. Nená o parabeniza por estar oficialmente registrado. Após isso, eles deixam o escritório e logo depois Abel leva Rio para um passeio pela cidade. Ele diz que quer comprar roupas e um cajado como pagamento por ter Lu escoltado até ali. Rio agradece pelas roupas, mas fica curioso quanto ao cajado. Abel explica que todos os magos precisam de um, mas Rio responde que consegue usar magia perfeitamente sem ferramentas. Além disso, ele também luta com espada no corpo a corpo, então um cajado não seria útil para ele. Abel fica surpreso, ainda mais quando Rio revela que a pequena faca que carrega é na verdade sua espada. Apesar disso, Rio diz que há algo mais urgente do que roupas ou um cajado, informações básicas sobre o funcionamento do mundo. Em pouco tempo, ele descobre que as horas, dias, semanas e meses seguem o mesmo padrão da Terra e que até o sistema métrico é utilizado. Isso convence de que alguém da Terra veio para esse mundo há muito tempo e modificou a cultura local, explicando as muitas semelhanças com seu mundo de origem. Então Abel retorna da loja após pagar pelas coisas que compraram e diz que o verdadeiro evento do dia ainda está por vir. Ele leva Rio até uma enorme estalagem onde todos os amigos da guilda estão reunidos para comemorar seu retorno seguro. Eles festejam durante a noite toda e na manhã seguinte, Nena precisa buscar Rio para mostrar onde ele ficará hospedado. Ela o conduz até um quarto onde 2 aventureiros novatos já estão instalados. O rapaz de cabelos castanhos se apresenta como Nils e o loiro como Ido. Eles dão as boas-vindas a Rio e, assim que Nena sai, Nils começa a falar o quanto gosta dela. Ido repreende, dizendo para ele parar de sonhar com mulheres fora de seu alcance. Em seguida, ele começa a conversar com Rio sobre a vida nas acomodações da guilda. De repente, Nena retorna ao quarto com mais um aventureiro recém-registrado, que se apresenta timidamente como Amon. E assim, os 4 rapazes rapidamente começam a criar laços de amizade. Alguns dias depois, Rio e Amon terminam seu curso intensivo de exploração de masmorras para novatos, e o instrutor avisa que à tarde eles entrarão no primeiro nível de uma masmorra. Amon está visivelmente tenso com a ideia, mas Rio tenta acalmar ele, dizendo que se ele se deixar levar pelo nervosismo agora, estará exausto quando realmente precisarem de energia. O instrutor então pergunta se alguém tem dúvidas, e Rio levanta uma questão sobre a possibilidade de viajar instantaneamente para os andares já conquistados. O instrutor fica impressionado, pois apenas aventureiros experientes sabem disso. Ele explica que algumas masmorras no sul possuem esse recurso de viagem instantânea entre pontos de controle, mas que a masmorra de Lon não oferece tal vantagem. Em seguida, o instrutor conduz todos os alunos até a masmorra, que fica no centro da cidade. Ele explica que a cidade foi construída ao redor da masmorra e que a cada alguns anos a população de monstros aumenta repentinamente, chegando às vezes à superfície. As muralhas ao redor da masmorra servem para proteger os civis desses ataques, mas ele tranquiliza os novatos, dizendo que no momento não há risco de uma onda massiva de monstros. Logo, o grupo chega ao primeiro andar da masmorra, que é uma zona segura, sem monstros. O instrutor libera os alunos para explorarem o andar, mas alerta que devem permanecer próximos da entrada. Rio e Amon formam uma dupla, e logo Rio sente a aproximação de um monstro. Ele diz para Amon atacar enquanto o segura, e o garoto nervoso saca sua espada. Poucos momentos depois, uma formiga monstruosa aparece, e Rio a identifica de imediato como uma formiga soldado, algo que leu em um livro. Ele orienta Amon a atacar o pescoço da criatura, enquanto ele a imobiliza com lanças de gelo. Rio prende completamente o monstro ao chão, e Amon consegue decapitar ele com facilidade, realizando sua primeira eliminação. Eufórico, ele comemora, e Rio coleta a pedra mágica da formiga como troféu de sua primeira caçada bem-sucedida. Mais tarde, eles jantam com seus colegas de quarto, que querem comemorar a primeira incursão na masmorra e ficam impressionados por terem derrotado uma formiga soldado. Amon admite que só deu o golpe final e que Rio foi quem realmente conteve o monstro. Em seguida, ele diz que quer voltar à masmorra no dia seguinte, mas teme ir sozinho. Rio se oferece para acompanhar ele, dizendo que também está interessado em investigar mais, especialmente porque achou estranho encontrar um monstro no primeiro andar, quando o instrutor garantiu que não haveria nenhum. Ido comenta que também ouviu rumores sobre formiga e soldado aparecendo nos andares superiores ultimamente, o que deixa os garotos intrigados com a causa disso. Nesse momento, Abel aparece e explica que essas formigas conseguem cavar até os andares superiores.
Os garotos ficam em choque por verem de perto o aventureiro mais famoso da cidade. Rio, como sempre, permanece direto com seu amigo e Abel pede aos garotos que cuidem dele, já que não possui muito bom senso. De repente, Mil se levanta em posição de respeito e se apresenta a Abel, dizendo que ele é seu ídolo e que um dia quer ser um aventureiro famoso como ele. Ele pede para apertar sua mão e Abel aceita, aconselhando-o a se esforçar, mas sempre priorizando a própria sobrevivência. Rio então pergunta o que Abel está fazendo ali tão tarde, e ele responde que acabou de voltar de uma missão. Nesse instante, seu grupo aparece e as garotas estão furiosas por ele ter vindo ali antes de reportar ao mestre da guilda. Ele diz que apenas estava ajudando alguns novatos que precisavam de orientação, mas Lin, com desprezo, manda Owen, o filho perdido de Shek, carregar ele embora. O grandalhão joga Abel nas costas enquanto ele grita feito uma criança. Lin então começa a encarar Rio com olhos invejosos, o que o deixa desconfortável, e ele pergunta o que ela quer. Mas a sacerdotisa Leia intervém, mandando Lin parar com isso, e pede desculpas a Rio pelo transtorno. Quando se afastam, Ido e Nils começam a agir como fãs, comentando sobre o grupo, mas Rio não entende o que eles acham tão impressionante naquele bando de idiotas. Enquanto isso, Ria diz a Lin que não foi legal ficar encarando Rio, mas ela responde que só estava curiosa, pois Abel sempre fala muito sobre as habilidades mágicas dele. Ria admite que também está curiosa, mas Abel garante que logo todos verão do que Rio realmente é capaz. No dia seguinte, Rio e Amon retornam à masmorra e dessa vez enfrentam alguns cães monstruosos. Enquanto Rio os mantém imobilizados com lanças de gelo, Amon mostra ser um espadachim razoável e consegue derrotar alguns deles. Durante a pausa após o combate, Rio comenta que o estilo de luta com espada de Amon o lembra Abel. Amon explica que foi treinado por um velho chamado Kiro, que havia aprendido a lutar numa grande escola da capital. Rio supõe que Abel também tenha aprendido naquela mesma escola e enxerga um grande potencial em Amon para se tornar ainda mais forte. Amon fica impressionado com o conhecimento de Rio sobre combate com espadas, mesmo ele sendo um mago. Rio revela que teve um mentor, mas desenvolveu seu próprio estilo de espada. Ele comenta que o estilo de Amon é exaustivo, porém seguro, e que ele só precisa melhorar sua resistência. Conta também que Abel costumava praticar sua forma de espada logo ao acordar durante as viagens, demonstrando que até os mais talentosos precisam se esforçar. Amon se sente motivado com isso e decide treinar mais para se tornar mais forte, o que deixa Rio satisfeito. No dia seguinte, Rio visita a biblioteca da cidade e se surpreende com o tamanho do lugar. Ele pede à bibliotecária que o leve até a seção de alquimia, e ela o conduz até a parte destinada aos iniciantes. No entanto, há tantas opções que ele fica sobrecarregado e decide dar uma pausa lá fora. De repente, a cidade escurece devido a um eclipse solar total, e Rio observa o fenômeno diretamente, sem proteção nos olhos, como seu tio que acabou cego. Um segundo depois, ele percebe que algo está errado. Todas as pessoas ao redor desapareceram, e até a atmosfera está diferente. De repente, sente um ataque vindo por trás e reage a tempo, bloqueando uma poderosa rajada de fogo com uma parede de gelo. Ele tenta entender quem o atacou e vê uma demônia se aproximando com um andar ameaçador, como se tivesse acabado de sair de GTA 4. Ela parece se divertir ao ver um humano em seu espaço e decide se entreter derrotando-o. Rio entende que está diante de um demônio e tem certeza de que essa é a criatura mais poderosa que já viu nesse mundo. Ele pensa em fugir, mas sente que, não importa o que tente, não conseguirá escapar daquele espaço estranho, então decide lutar. Ele imediatamente invoca dezenas de escudos de gelo antes que a demônia ataque, bloqueando sua tempestade de fogo. A inimiga muda de tática abruptamente e dispara um projétil invisível de vento que perfura os escudos, mas é detido pela armadura de Rio. A demônia se surpreende com o fato de uma armadura humana conseguir bloquear seu ataque, até perceber que ele está vestindo o manto do Rei das Fadas. Isso a faz entender que ele é um mago poderoso, digno de respeito, então decide usar sua espada ao invés de magia. Rio também saca sua espada de gelo e bloqueia o golpe. Ele mantém uma postura defensiva enquanto a demônia o pressiona, movendo-se com muito mais velocidade do que ele consegue acompanhar. Por pouco ele desvia de um golpe fatal no rosto. Então, decide contra-atacar, disparando centenas de lanças de gelo, mas a demônia desvia de todas, distraída e sem perceber que o eclipse está prestes a terminar. Rio percebe que ela está usando magia de vento para aumentar sua velocidade e, no momento em que ela salta para aplicar o golpe final, ele consegue bloquear com facilidade. Apesar da velocidade, os golpes dela são inferiores aos do cavaleiro sem cabeça que o treinou. A demônia fica surpresa com a habilidade dele e pergunta quem ele é,
já que possui tanto o manto quanto a espada do Rei das Fadas. Ela cria uma bola de fogo para atacar ele, mas Ryo a cancela imediatamente com uma lança de gelo. Irritada, ela decide matar ele de vez, percebendo que ele pode se tornar um problema se a luta se prolongar. Ela parte para ataques mais ferozes, mas Ryo se defende com confiança. Em certo momento, ele encontra uma brecha e contra-ataca, fazendo com que a demônia perca o equilíbrio. Era o momento que Ryo esperava. Ele lança uma nova rajada de lanças de gelo. A demônia cria uma parede de fogo para se proteger, mas quando a intensidade dos ataques aumenta, ela ergue muralhas de pedra ao seu redor. Ryo muda a estratégia, utilizando jatos de água de alta pressão para atravessar a pedra e ferir a demônia. Ela se surpreende ao perceber que os ataques causaram danos, mas felizmente para ela, Ryo estava atacando às cegas por causa da fumaça. Decidido a encerrar a luta, ele avança para dar o golpe final, mas a demônia salta em sua direção e bloqueia o ataque. No confronto aéreo, Ryo percebe que os ferimentos dela estão se curando rapidamente. Essa distração permite que ela o arremesse contra um prédio. Quando ela está prestes a lançar um ataque final, nota gotas d'água caindo do céu. Intrigada, ela sente uma das gotas em seu rosto e grita de dor ao descobrir que a água está mais quente do que o ponto de ebulição. Desesperada, cobre-se com uma esfera de pedra para se proteger da chuva fervente, enquanto Ryo desce novamente ao campo de batalha. De repente, a mulher demônio libera uma poderosa magia de chamas, explodindo tudo ao seu redor. Ela caminha em direção a Ryo de forma ameaçadora, mas, nesse momento, o eclipse está quase no fim e sua espada começa a se desintegrar assim que a luz do sol a toca. A demonista comenta que não poderão terminar a luta dessa vez, e Ryo responde, irritado, dizendo para ela desaparecer logo. Leonor não se incomoda com o tom grosseiro dele e se apresenta, perguntando o nome de Ryo. Ele revela seu nome, mesmo deixando claro que não quer saber nada sobre uma demônia. Leonor fica surpresa ao perceber que ele já conhece os demônios e se arrepende de ter se divertido na luta ao invés de ter eliminado de vez. Ela então afirma que eles ainda lutarão novamente no futuro, mas que é possível que outro demônio o encontre antes disso. Diz a ele para não morrer por ninguém, pois da próxima vez ela será muito mais forte e terminará o trabalho com as próprias mãos. Ryo fica chocado com a declaração, mas logo o eclipse termina e tudo volta ao normal, sem deixar vestígios do combate que acabara de acontecer. Sentindo-se estranho e perturbado, Ryo decide comprar alguns livros e depois descansar. Ele vai primeiro ao banco para sacar o dinheiro que conseguiu vendendo as pedras mágicas do Ivan e depois passa no dormitório para ver os amigos. Ao notar que eles não estão no quarto, se prepara para sair, mas acaba encontrando-os sendo intimidados por outros aventureiros. Mills e Ido acusam Ryo de covarde por ter atacado os valentões enquanto estavam feridos, mas o líder do grupo, Dan, rebate dizendo que monstros fazem emboscadas do mesmo jeito na masmorra e que eles morrerão se não aprenderem a lidar com isso. Subitamente, os capangas de Dan são nocauteados, porque Ryo os atacou por trás. Ele então concorda com Dan, dizendo que ele está certo, mas que deveria ouvir os próprios conselhos de vez em quando. Em seguida, pergunta se Dan está pronto para correr agora que seus amigos caíram. Dan tenta acertar ele com um soco, mas Ryo desvia facilmente e acerta o estômago do rapaz com o cabo da espada, fazendo-o vomitar o café da manhã. Depois disso, Ryo vai curar os amigos, dizendo que eles precisam melhorar a resistência para que nenhum idiota consiga pegar, nos desprevenidos de novo. Mas antes disso, recomenda que todos descansem e se recuperem. Eles seguem para o banho público, onde o sacerdote Ido cura o ferimento que Ryo recebeu da bala de vento. Todos ficam curiosos sobre quem teria conseguido ferir alguém tão forte como ele, mas Ryo decide não contar nada sobre a demônia por enquanto, pois o mais importante naquele momento era relaxar. Logo depois, Amon, Nils e Ido começam a explorar a masmorra como uma equipe. Enquanto Mills e Amon lutam contra goblins, Ido fica na retaguarda para auxiliar Luz e curar Luz quando se machucam. Mills coleta as pedras mágicas deixadas pelos goblins enquanto Ido cuida dos ferimentos de Amon, e os dois conversam sobre o perigo que foi encontrarem aqueles inimigos. Mills sugere que recuem, pois seguir adiante seria arriscado demais, especialmente porque não deveriam ter encontrado arqueiros goblins já no quarto andar da masmorra. Ido concorda com ele, mas Amon insiste que quer caçar mais monstros para ganhar dinheiro. No entanto, Nils se lembra do conselho de Abel, que os advertiu a nunca arriscarem suas vidas por coisas menos importantes. No fim, eles decidem retornar à superfície, o que acaba sendo a decisão mais sensata do dia, já que apenas alguns andares abaixo um grupo de aventureiros é completamente destruído por um monstro enorme e poderoso.
Já na superfície, Ryo pensa sobre como a magia de Leonor era incrivelmente poderosa, mas percebe que estava no mesmo nível que ela em termos de velocidade de conjuração. Ele decide que vai trabalhar para fortalecer seus pontos fortes e eliminar suas fraquezas, lembrando-se de que não conseguiu acompanhar a velocidade dos movimentos de Leonor no dia anterior. Fica com inveja da magia do vento dela, mas logo decide não se prender a isso e criar suas próprias soluções. Ele pensa que poderia usar jatos de água para se impulsionar. Embora já tenha feito isso debaixo d'água, não sabe se funcionará na superfície. Então, ele cria uma plataforma de gelo à sua frente e usa centenas de pequenos jatos de água saindo de suas costas para tentar se impulsionar. No entanto, o resultado é decepcionante. Ele se move tão devagar quanto uma velhinha atravessando a rua. Ryo fica frustrado, mas decide chamar isso de trabalho em progresso, o mesmo nome que dá à sua saúde mental. Depois disso, ele segue para a biblioteca para aprender mais sobre demônios e alquimia. Ao mesmo tempo, a maga de baixo escalão Lin, do grupo de Abel, também está estudando na biblioteca. Ela está tentando encontrar registros de algum feitiço capaz de criar uma parede de gelo espessa o suficiente para esmagar golems, mas não encontra nada. Ainda assim, ela fica satisfeita, pois quer acreditar que Ryo é apenas um charlatão que enganou Abel e acha que apenas o mago mais forte do continente poderia lançar feitiços tão poderosos. Quando devolve o livro à estante, vê a elfa Cira. As duas trocam cumprimentos e conversam um pouco, até que Cira se lembra de que precisa voltar para seu grupo. Em outra parte da cidade, Amon e os outros retornam à guilda, e Nils começa a gaguejar ao ver a recepcionista Nena. Ido dá um tapa em sua cabeça e, assumindo a liderança, relata a Nena que encontraram arqueiros goblins no quinto andar, algo totalmente fora do comum, e por isso decidiram voltar rapidamente para relatar. Nena confirma as pedras mágicas entregues por eles e corre para informar o mestre da guilda sobre o ocorrido, agradecendo aos meninos por trazerem essa informação crucial. Ryo, o mestre da guilda, fica claramente incomodado ao saber que goblins foram encontrados no quinto andar, já que esses monstros normalmente habitam andares abaixo do 10º. Ele teme que isso seja sinal de um problema maior e pede que Na convoque imediatamente todas as equipes de rank B e superiores. Nina responde que apenas 2 grupos de alto escalão estão na cidade naquele momento: a Espada Carmesim, de Abel, e a Brigada Branca. Logo, Abel e seu grupo são convocados para o escritório de Ryo, mas Abel não fica nada feliz ao saber que terá que trabalhar em conjunto com a Brigada Branca, já que não gosta do líder deles. As garotas de seu grupo o mandam parar de ser infantil e ele se acalma antes de entrar na sala. Phelps, o líder da Brigada Branca, já está lá e Abel se esforça para não fazer cara feia ao ver ele. Quando todos se sentam, Ryo explica que goblins foram encontrados no quinto andar da masmorra e garante que a informação é totalmente confiável. Ele diz que tanto a Espada Carmesim quanto a Brigada Branca deverão entrar na masmorra e investigar qualquer sinal de uma possível onda de monstros. Ryo explica que a última onda ocorreu há 10 anos, e embora pareça cedo demais, há chances de que outra esteja se formando. Ele oferece um pagamento adiantado de 100 moedas de ouro e outras 200 moedas ao fim da missão. Abel pergunta se a missão consiste apenas em investigar, ao que Ryo confirma. Phelps então questiona o que devem fazer caso a onda já tenha começado. Ryo responde que nesse caso eles devem retornar imediatamente à superfície, pois a guilda irá isolar a masmorra com muros e solicitar ajuda dos cavaleiros para lidar com os monstros. Ryo informa que já alertou o senhor feudal local e a sede dos cavaleiros, pois, se for mesmo uma nova onda, precisam estar completamente preparados. Ele então pergunta se os 2 grupos aceitam a missão, e ambos concordam prontamente. No dia seguinte, Ryo se prepara para visitar a Biblioteca do Norte antes mesmo de seus colegas de quarto acordarem. Ele comenta que pretende estudar mais sobre alquimia e ouviu dizer que essa biblioteca tem livros sobre temas mais avançados. Ido confirma que ouviu o mesmo e diz que aventureiros de rank D ou superior têm acesso àquela biblioteca. Amon acrescenta que circulam boatos sobre livros proibidos estarem guardados lá também. Ryo fica realmente empolgado ao ouvir isso, mas Ido lembra de que ele precisa ser, no mínimo, um aventureiro de rank B para poder ler aqueles livros especiais. Mesmo assim, os garotos desejam boa sorte a ele em sua busca por conhecimento enquanto se preparam para mais uma incursão na masmorra. Ryo logo chega à Biblioteca do Norte e imediatamente gosta da atmosfera do lugar. Começa a procurar pelos livros de que precisa e pensa que, se pedir a alguém informações sobre livros relacionados a demônios, com certeza causará alvoroço.
No entanto, ao subir as escadas para o primeiro andar, ele vê a elfa Sarah Lee e fica imediatamente encantado por ela. Enquanto isso, Hugh e os dois grupos de aventureiros de alto escalão chegam aos portões da masmorra. Quando estão prestes a abrir as portas, Abel detém Hugh, pois seus instintos lhe dizem que algo está errado. Ele pede para Lynn usar sua magia de vento para vasculhar o primeiro andar em busca de monstros, e ela rapidamente detecta centenas de criaturas esperando logo atrás dos portões. Todos entram em pânico ao ouvir isso, pois é uma prova definitiva de que uma grande onda de monstros já começou. Hugh ordena que todos recuem e entrem em contato com os cavaleiros e com a guilda imediatamente. Na guilda, Mills e os outros veem o aviso de que a masmorra foi fechada e acreditam que isso se deve aos arqueiros goblins que encontraram. Mas então, um homem chega correndo para anunciar que uma onda de monstros começou e que todos os aventureiros devem ir imediatamente para os muros ao redor da masmorra para conter os monstros. Enquanto isso, Hugh e Sarah continuam se encarando, alheios ao caos lá fora. Finalmente, ela comenta que se encontram novamente. Eles se apresentam e Sarah pergunta se ele está procurando algo específico. Hugh quase revela que está estudando demônios, mas disfarça dizendo que quer aprender alquimia para criar golems. Cira fica impressionada com sua ambição, já que criar golems não é uma tarefa fácil. Ela explica que não há livros que tratem diretamente disso, mas pede para ele seguir ela, pois sabe indicar quais obras podem ajudar ele melhor. Afinal, conhece quase tudo sobre a biblioteca. Eles começam a conversar sobre livros e aventuras enquanto caminham, e Sarah revela que é a única integrante de um grupo de rank B chamado Vento. Hugh comenta que ouviu dizer que havia apenas uma elfa na cidade, e Sarah confirma, dizendo que os elfos não costumam se misturar com humanos, mas que ela é uma exceção. Enquanto isso, todos os aventureiros da cidade se posicionam sobre os muros da masmorra, e logo os monstros arrombam os portões pesados. Hugh comanda que todos ataquem com magia e flechas, iniciando uma batalha feroz contra o exército Goblin. Os cavaleiros também se juntam à luta, e por um momento a situação parece sob controle. No entanto, Hugh fica preocupado porque há muito mais monstros do que na última onda. Enquanto isso, o grupo de Abel fica sem flechas, mas Mills chega com um barril cheio delas, além de um recado de Hugh. Sua equipe deve eliminar o chefe dos monstros após o término da onda de criaturas menores. Logo, quase todos os goblins são eliminados, e Hugh ordena que Abel e Phelps liderem suas equipes na investida final. Eles pulam dos muros e Lynn usa magia de vento para suavizar a queda. Avançam rapidamente, eliminando os goblins restantes até alcançarem a porta onde espera um chefe. Um general goblin surge e eles acham que a batalha acabará assim que o derrotarem. Porém, outros dois generais saem logo depois, e Abel percebe que estão diante de um rei goblin. Ele alerta que precisam derrotar os generais antes que o rei apareça, pois, do contrário, eles ficarão ainda mais fortes. Decide que ele e Phelps enfrentarão um general cada, enquanto Lynn e Lia cuidarão do terceiro. A luta começa, e Abel consegue cortar os braços de seu inimigo quando de repente avista o Rei Goblin surgindo da entrada. Ele grita para todos se abaixarem. No instante seguinte, uma poderosa lâmina de vento sai da masmorra e elimina os 3 generais Goblins em um só golpe. Todos ficam chocados com a força e a brutalidade do Rei Goblin, mas Abel e Phelps sabem que são os únicos capazes de enfrenar ele. Eles se unem para atacar ele, mas suas armas não conseguem perfurar sua armadura. De repente, Abel avança em direção ao rei, ativando uma habilidade que o transforma em um fantasma para evitar os ataques. Ele se aproxima e tenta perfurar o coração do rei com sua técnica de combate, mas não consegue finalizar ele. O rei tenta atacar ele, mas Abel grita para Lynn acabar com ele enquanto desaparece novamente. As lanças de vento de Lynn atravessam Abel e acertam o Rei Goblin, finalmente o derrubando. Todos respiram aliviados ao verem que venceram, mas não imaginam que o verdadeiro perigo ainda está escondido dentro da masmorra. Vemos então os aventureiros comemorando no salão da guilda, e Hugh não entende o que está acontecendo. Na sala do mestre da guilda, Hugh sente inveja por não estar bebendo com os aventureiros, mas precisa fazer um relatório para a capital, a fim de solicitar fundos, pois gastaram muito com o Rio da Profundeza. Também precisa fazer a avaliação dos aventureiros que participaram da investida contra os monstros. E para complicar ainda mais a vida dele, as masmorras ficaram fechadas por um mês, porque o pior ainda está por vir. Logo depois, o grupo de Hugh explica para ele o que aconteceu, e ele entende o motivo da festa. Nils começa a falar sobre como Abel derrotou o Rei Goblin, e todo o grupo fica elogiando, dizendo que não sabem como ele conseguiu desviar do ataque. Nesse momento, Abel chega e explica que foi uma habilidade com espada chamada Sombra Perfeita, e o grupo de Hugh fica envergonhado por ele ter escutado tudo. Lynn e Ria chegam ao local falando que sabiam que Abel estaria junto de Hugh, pois ele é a pessoa favorita dele. Hugh percebe a hostilidade nas palavras dela.
Lin então pergunta a Ryo se ele pode realmente conjurar uma parede de gelo no ar ou se é apenas mentira de Abel. Ryo confirma, falando que pode fazer ela ter até 40 metros, e ela fica muito chocada. Então, Ryo diz que demorou muito para conseguir fazer, e Lin comenta que o normal é nem conseguir. Ela então pergunta se isso é uma magia original, já que a maioria das magias são invocadas por meio de encantamentos que já existem. Ryo fica surpreso, pois não sabia da existência de tal coisa, deixando Lin surpresa com a falta de conhecimento dele. Sem querer se embolar mais nas respostas, ele sai para comer. Abel então explica que Ryo acha que encantamentos são feitos só porque são legais, pois ele pode lançar magia sem nenhum encantamento. Ela comenta que ele está muito além do anormal. Nils, Eto e Amon vão até a guilda, mas não tem nenhuma missão disponível. Ryo chega e pergunta se eles vão fazer alguma missão, mas Nils explica que com o fechamento da masmorra, até as missões na superfície acabaram em um piscar de olhos. Eles perguntam se Ryo também está atrás de uma missão, mas ele explica que está procurando um minério para praticar alquimia, mas está esgotado. Eto comenta que o nome desse minério é cobre mágico, e diz que é muito caro, que um punhado pode custar 50 moedas de ouro, mas, como Ryo é rico, não precisa se importar com isso. Nils comenta que, se os três não fizerem missão, ficarão sem dinheiro, e Ryo dá a ideia de contratar os três. Ele explica que, se houver algum lugar onde seja possível coletar esse minério fora da guilda, ele gostaria que eles fossem até lá. Eto fala que é uma mina abandonada perto do vilarejo de Husai, a meio-dia de distância. Ryo oferece 4 moedas de ouro para cada um, e eles ficam chocados. Ele diz que, se conseguirem o minério, vai comprar por 25 moedas de ouro cada. E, se não conseguirem, ainda vai pagar as 4 moedas de ouro para cada um. Nils concorda na hora, mas antes pergunta se Ryo consegue realmente pagar esse valor, e ele diz que não é problema. Os três aceitam na hora. Quando Ryo volta para seu quarto, escuta gritos do lado de fora, e ao chegar na janela para bisbilhotar, vê 4 cavaleiros segurando uma menina e um jovem tentando defender ela. Eles tentam arrastar ela com eles, mas o garoto afasta um dos cavaleiros. Este então puxa a espada e vai atacar o garoto, mas escorrega do nada e cai no chão. Quando tenta levantar, acaba caindo de novo. Logo depois, Phelps aparece, e o cavaleiro pergunta como ele se atreve a desafiar eles. Phelps manda ele calar a boca e se comportar como um cavaleiro de verdade. O cavaleiro diz que ele é apenas um aventureiro qualquer, mas Phelps revela que, além de aventureiro, também é um nobre. Todos os cavaleiros ficam com medo depois de escutar isso. Phelps revela que é o herdeiro da casa Henley, e um dos cavaleiros percebe que ele é filho do ex-comandante dos cavaleiros, fazendo-os saírem correndo. O garoto e a garota agradecem a ele por intervir, e Phelps reconhece o garoto como Dan, dizendo que ele foi corajoso ao intervir. Eles se despedem. Phelps então nota a presença de Ryo na janela e vai até ele. Ryo se apresenta e Phelps se apresenta como capitão da Brigada Branca. Ele diz que Abel já falou dele antes e comenta que a magia de Ryo é realmente interessante. Ryo fica chocado ao ver que ele percebeu sua magia, mas Phelps diz para não se preocupar, pois o cavaleiro escorregou sozinho. Comenta que Abel disse que seria muito mais fácil vencer o Rugido das Profundezas com Ryo junto, mas Xena aparece dizendo que é hora deles irem embora. Phelps se despede, dizendo que não vê a hora de se encontrarem de novo. Ryo comenta que percebe que ambos são fortes e não entende por que o filho de um marquês é um aventureiro. À noite, vemos Ryo jantando sozinho, até que Abel aparece, falando que normalmente ele está acompanhado de seu grupo. Ryo fala que não vai pagar nada para ele, e Abel diz que não precisa que seus Kohai paguem coisas para ele. Ryo comenta que normalmente os senpai pagam coisas para os Kohai, mas Abel diz que não vai pagar nada para quem já é rico. Ryo fala que é raro ver Abel sozinho também e pergunta se ele vai para o Distrito do Prazer. Abel o manda calar a boca, dizendo que pode ter alguém escutando por perto. Ryo diz para ele parar de ir para esse lugar e investir na Lin, mas Abel comenta que não é talarico, pois o Warren tem interesse nela. Ryo fica chocado com esse par. No Distrito do Prazer, Abel explica a Ryo que um dos investigadores enviados a Lune é um velho conhecido dele e que alguns cavaleiros de sua guarda estão se divertindo em horário de trabalho. Por isso, ele está ali para levar eles de volta. Ryo então nota 2 aventureiros estranhos, e Abel fala que, por ali ser uma cidade com masmorra, é algo bem normal, mas Ryo lembra que as masmorras estão fechadas. Eles decidem seguir os estranhos, mas, quando chegam ao local, não há ninguém dentro. De repente, um ataque surpresa vem na direção deles, mas Ryo consegue se defender e derruba os 4 estranhos. Ele pergunta se era apenas isso, mas Abel diz que para qualquer pessoa normal, essa emboscada funcionaria, porém, Ryo é fora da curva. Abel acha uma ferramenta de alquimia no chão, e Ryo quer ficar com ela, mas Abel proíbe, dizendo que é uma evidência. Ele acha as identificações dos aventureiros e vê que são de nível C de Jecleri, a capital de Randaliel, e se pergunta o que estão fazendo ali. Comenta que é melhor entregar eles aos guardas da cidade para investigar eles. Em outro lugar, Phelps anda tranquilamente quando os mesmos cavaleiros de mais cedo aparecem querendo uma revanche, mas já não conseguem nem se mexer. Então, Xena começa a entoar um feitiço e queima todos eles de uma vez só. Na manhã seguinte, vemos uma carroça e algumas pessoas vestindo roupas estranhas. Logo depois, Hilde está gritando com eles, perguntando o que estão fazendo tentando mandar na cidade. Do nada, um deles fala que Sua Majestade Real nomeou o Conde Lawrence ministro de Assuntos Internos da expedição de pesquisa e que o Conde deu a eles autoridade total sobre a equipe.
Hughes reclama, dizendo que há coisas que não podem ser feitas, e o estranho de roupa verde pergunta se ele sabe o que é autoridade total. Hughes o chama de Clive e pergunta se ele sabe o conceito de possível. Um velho pede para eles pararem de brigar e pede desculpas a Hughes por tentarem mandar na cidade de repente, mas Clive comenta que a abertura da masmorra não pode ser discutida. Hughes aceita e diz que as masmorras serão abertas novamente, mas avisa que se algo ruim acontecer, a Guilda dos Aventureiros não será responsabilizada. E se ele não puder aceitar isso, a masmorra vai continuar fechada. Clive fica irritado, e o velho diz que está tudo bem. Ele pergunta se a contratação de aventureiros acima da taxa padrão não é um problema, e Hughes responde que isso depende apenas dos aventureiros. Também diz que não há registros do estado em que a masmorra fica depois de um rugido das profundezas e alerta para terem cautela. Rio vai até a cafeteria onde o grupo de Abel fica, e uma garota sai correndo de lá. Logo depois, ela volta e pergunta se ele é um aventureiro, dizendo que precisa visitar a guilda, e pedindo para ele levar ela. Rio comenta que ia comer, mas a menina, desesperada, grita que precisa entregar uma carta urgente. Então, Rio concorda em levar ela. Ela entrega a carta ao grupo de Abel e diz que é do professor Hilarion. Abel abre a carta e vê que é um pedido de apoio aos magos da corte na investigação da masmorra. Rio fala que a masmorra está fechada, mas Abel comenta que os chefes que vieram até ali devem ter feito alguma coisa. Ele explica que décadas atrás, a masmorra foi fechada após um rugido porque um grupo de rank A nunca retornou. O líder desse grupo estava quase alcançando o rank S, e mesmo assim não conseguiu voltar. Ninguém sabe como fica a masmorra após o rugido das profundezas. Rio comenta que o melhor seria não entrarem, e se retira para comer. Ria pergunta o nome da garota, e ela responde que é Natalie Sharktkoff. Lin comenta que esse sobrenome é de uma grande família de magos de água. Natalie confirma e diz que ainda tem um longo caminho pela frente. Lin pergunta se ela conhece algum mago de água capaz de fazer uma parede de gelo no ar, à distância, e Natalie diz que nunca ouviu falar de algo assim. Abel pergunta se ela ainda está preocupada com isso, e ela confirma, falando que qualquer mago ficaria interessado em tal magia. Natalie pergunta se uma magia assim realmente existe, e Ria comenta que Rio, o garoto que estava com ela, aparentemente consegue usar ela. Abel aproveita para dizer que ninguém jamais lutará contra Rio, pois mesmo que o grupo inteiro tentasse, seria eliminado. Se algo acontecer, ele ordena que se rendam na hora, pois tem certeza de que Rio não os mataria. Todos confirmam a ordem. Abel diz a Natalie que se ela estiver em alguma situação de perigo e não encontrar o grupo dele, pode contar com Rio, que normalmente é encontrado no quarto 10 do alojamento ou na biblioteca. No dia seguinte, várias barracas são montadas na entrada da masmorra, e todos começam a entrar. O velhote entrega a Abel um detector de mana residual, que serve para coletar vestígios de mana deixados no ambiente e que podem ser vistos na tenda de análise. Abel comenta que a alquimia pode criar coisas legais, e o velho pergunta se ele tem interesse em alquimia. Abel responde que não, mas diz que um amigo seu tem, deixando o velho impressionado por ele ter um amigo. Abel e seu grupo começam a entrar na masmorra, avisando que só irão até o terceiro andar e pedindo cautela. À noite, o grupo de Rio volta com as pedras, e ele os paga com uma bolsa de moedas de ouro. Eto comenta que está surpreso com a masmorra ter reaberto tão de repente, mas Rio fala que só estão permitindo aventureiros de rank D ou mais, o que exclui todos ali, menos ele. Rio comenta que haverá uma reunião no dia seguinte e pede para todos participarem. Na masmorra, Abel comenta que é o terceiro dia e já estão na 7ª camada, mas até agora não viram nada demais. O velho comenta que a equipe está analisando, mas também não encontrou nada digno. Abel diz que precisarão ir mais fundo, e nota que Clive está com bastante pressa. Ria comenta que existe uma teoria de que os monstros do rugido das profundezas se originam abaixo da camada 38. Na guilda, Hilde explica que grupos de nível E e F não irão acompanhar as equipes de investigação, podendo realizar trabalhos alternativos para adquirir alimento. Rio pergunta sobre as pedras adquiridas dos monstros do rugido das profundezas, pois quer saber a opacidade delas, e Hilde comenta que eram bem pálidas. Voltando à masmorra, Clive e seu grupo encontram uma enorme abertura, e os pesquisadores acham que pode estar conectada a outro local. Clive manda investigar o buraco como prioridade máxima, e ordena que avaliem a densidade de mana do local. No momento em que tocam o local, todos são teleportados, e Natalie percebe que a leitura de mana sumiu. E assim termina o episódio. A primeira coisa que a Belle faz é perguntar a Ria, Lin e Warren se eles estão bem. Felizmente, todos ainda estão inteiros. Esse cavaleiro, que finalmente descobrimos se chamar Arthur, destaca o óbvio ao dizer que eles estão em outro lugar. Quanto às pessoas que estavam inspecionando a porta, é necessário ter muito cuidado, pois a atmosfera não parece nada amigável e, por enquanto, não há como voltar para casa. Por outro lado, como já haviam intuído, monstros em grande quantidade apareceram a partir de certo nível, mas não esperavam que fosse através de um portal. A situação é bastante desconcertante, mas também há a possibilidade de descobrir o que causa a grande maré. Há muitas informações novas, e por isso Cliff Staples, que é como se chama esse homem, fica extremamente animado, já que, se resolvesse isso, poderia ser promovido sem problemas a chefe do departamento. No entanto, em meio às suas ilusões, ele é alertado de que algo se aproxima.
Enquanto isso, acima deles, os que monitoram ficam assustados porque todos os sinais desapareceram, algo que não deveria ser possível. Por um breve momento, outro sinal foi detectado no nível 40, mas também desapareceu em seguida. Então chega Christopher Blatt, aparentemente o encarregado dessa investigação, enviado diretamente pelo rei, o que demonstra sua importância. Embora ainda não tenham lhe contado, ele já sabia que os aventureiros haviam desaparecido, pois planejava entrar com um grupo de reforço. Porém, assim que tocaram a entrada, todos começaram a espumar instantaneamente. Os que monitoram também relatam que um sinal apareceu e depois sumiu, justamente no nível 40, algo extremamente raro, já que nenhum aventureiro jamais ultrapassou o nível 38. O simples fato de alguém ou algo ter surgido ali por um instante já era motivo de grande preocupação. Eles tentam se organizar da melhor forma possível, mas Natal ouviu dizer que o grupo de Abel também estava lá, o que a deixou preocupada a ponto de sair correndo. Da mesma forma, Nina chegou às pressas até o mestre da guilda para avisar que a equipe de pesquisa da masmorra havia desaparecido completamente. Muito alarmado, Hug não perdeu tempo e ordenou que todos se preparassem imediatamente para partir. Enquanto isso, Rio estava tranquilamente na biblioteca, procurando um livro. Por ser novo, ele não sabia se guiar bem e tinha a esperança de encontrar Cera, mas, como não a viu, ficou triste, até que ela apareceu, deixando-o feliz. O protagonista animado se aproxima e ela pergunta o que ele deseja. Ele explica que procura os registros de eclipses e grandes marés passadas. Cera se entusiasma, pois conhece o local onde estão esses registros e decide guiar ele novamente. A garota aproveita para perguntar se ele acredita que exista relação entre eclipses e a profundeza. Rio tenta se fazer de desentendido, mas ela percebe que sim. Cera ainda acrescenta que pensou muito nisso e acredita que a teoria seja correta, já que historicamente sempre houve um eclipse antes de uma grande maré. Ela sabe disso porque também pesquisou bastante sobre o assunto, embora esteja mais curiosa em saber como o Rio teve essas ideias. O protagonista, no entanto, não pode revelar que lutou contra um demônio justamente no dia de um eclipse. Então muda de assunto e pergunta por que as pedras carregadas por monstros mudam de cor. Cera, atenta, responde que, na verdade, quanto mais tempo o monstro vive, mais intensa sua cor se torna. Então Rio comenta que da última vez em que perguntou a alguém sobre as cores das pedras de monstros da profundeza, todas eram pálidas. Havia goblins, generais goblins e até um rei goblin, o que não fazia sentido. Era muito estranho surgirem subitamente já com essa hierarquia. Cera confirma que existem registros sobre esse tipo de anomalia, mas a maioria está empoeirada, em estado de abandono e com várias páginas perdidas, motivo pelo qual quase ninguém tem conhecimento delas. Há muito mistério em torno disso, e por ora eles apenas querem investigar o máximo que conseguirem. Voltando ao grupo afetado, o Sr. Arthur comenta que aquilo o faz lembrar da vez em que se teleportaram para uma masmorra ocidental. Lá possuíam tecnologia desse tipo, mas nunca de uma forma tão extrema. A prioridade, portanto, era descobrir onde estavam. Para isso, decidem usar dispositivos com magia de vento para investigar a área. Alguns acreditam que ainda conseguirão se comunicar com os de fora, mas Arthur alerta que pode não ser assim. Ele pergunta a Regia se o ar daquele lugar não lhe lembra algo, e ela responde que se parece com o do Santuário Fechado, um feitiço exclusivo de sacerdotes de alto nível. Estamos falando de uma magia defensiva perfeita, quase considerada um milagre divino, capaz de repelir qualquer ataque físico ou mágico. Se o local lembrava isso, era provável que estivessem presos dentro de algum tipo de barreira. Mais uma vez, todos se encontravam em uma situação extremamente complicada. Lin então usa sua magia do vento para investigar e descobre presenças humanas a cerca de 500 metros. São várias pessoas, mas também existem 50 formas de vida que ela não consegue identificar. Com tão poucas informações, decidem se mover em direção às outras pessoas. Já no lado de fora, o mestre da guilda recebe notícias sobre os sinais e tudo o que está acontecendo. Acima de tudo, ele mal consegue acreditar que tenha surgido um sinal no nível 40. Em suas próprias palavras, literalmente, nem toda a cidade de aventureiros seria suficiente para alcançar aquele nível. Diante do que testemunhou, Christopher declara estar profundamente arrependido e de coração. Afirma que a situação é tão estranha que eles não podem intervir de forma alguma. Ele não pode enviar mais investigadores ou aventureiros porque ninguém sabe o que pode acontecer. O mestre da guilda entende isso perfeitamente e conclui que a única coisa que resta fazer é se ajoelhar e pedir a Deus que todos saiam vivos e de pé. No entanto, voltando para os investigadores presos, vê-se que isso será difícil, já que todos estão tentando resistir aos poderosos ataques de seres bastante sinistros. Segundo o Sr. Clips, podem ser demônios. Nunca haviam visto um de verdade, mas ele diz que se encaixam nas descrições.
Infelizmente, não há tempo para se surpreender, pois constantemente aventureiros estão sendo mortos. Esses demônios agem friamente, em silêncio, e apenas os gritos dos que estão sendo eliminados ecoam pelo lugar. Abel e seu grupo chegam justamente nesse momento, e quando Rihia olha, também deduz que são demônios. São conhecidos como seres cruéis, imunes à magia, inimigos de Deus e dos anjos, mais fortes que os humanos, pelo menos é o que dizem as descrições que todos já leram. Ainda assim, Arthur percebe que não há tempo para a conversa e ordena que seus aventureiros ajudem os outros. Eles conseguem eliminar alguns, o que já é impressionante, visto que supostamente seriam imunes à magia. É então que Arthur comenta que essa informação nunca foi realmente confirmada. O grupo se sai relativamente bem, mas o problema é a quantidade absurda de demônios se continuassem assim. Ficariam sem magia rapidamente. Abel, observando a batalha, nota que no fundo há um deles que parece ser o líder, ou, no mínimo, o mais poderoso. Por isso, ordena a seu grupo que avance em combate corpo a corpo junto de Warren. Seus amigos o apoiam e atacam com eficiência, conseguindo reduzir bastante o número de demônios graças às espadas carmesim. O esforço foi imenso, custou muito sangue e energia, mas possível. Só que o verdadeiro problema se apresenta agora. Lin ficou sem magia, Rihia não tem poções e Warren precisa proteger ambas. Para piorar, ainda restam 5 demônios e aquele que aparenta ser o chefe. Rihia alerta Abel que o mais forte pode ser um príncipe demônio, ou seja, um lorde das trevas, antes de despertar totalmente seu poder. As cores, e sobretudo os olhos dele, são o que a fazem acreditar nisso. Rihia não está inventando no templo, foi ensinada que sempre existiam 4 príncipes, mas apenas um se tornava o Lorde das Trevas, e nem mesmo os heróis conseguiram derrotar um deles algum dia. Abel entende que a situação pode dar muito errado, mas não tem outra escolha. Ele só quer lutar, porque há uma pequena chance de que, derrotando alguns, a barreira se desfaça. O pobre Abel admite estar com medo, mas curiosamente já havia sentido medo antes, naquela vez em que uma sombra estranha surgiu. Ainda assim, ele avança no ataque e, graças à sua habilidade, consegue eliminar 2 demônios sem grandes dificuldades. Porém, o príncipe demônio passa a atacar seus amigos. Rihia grita para que ele não se preocupe, que todos estão bem e que deve apenas se concentrar no inimigo. Abel se enfurece porque o demônio joga sujo, mas o príncipe dá um passo à frente como se quisesse lutar apenas contra ele. Abel tenta enfrentar ele em combate direto, mas o demônio é rápido e muito mais forte. O Sr. Clips até tenta ajudar, mas não adianta. A magia não tem efeito algum sobre o inimigo. Os lacaios do príncipe percebem que estão sendo incomodados e contra-atacam, levando consigo vários aventureiros, inclusive, ao que parece, o próprio Clips. Abel então usa sua melhor técnica de combate, mas sai gravemente ferido, a ponto de só conseguir pedir desculpas a Rihia. A garota se desespera, pois o demônio está prestes a acabar com ele. Nesse momento, ela solta um grito dilacerante e, como se fosse uma luz divina, surge nosso protagonista. Ryo aparece zombando de Abel, dizendo que ele está tão ferido que sequer consegue se manter em pé, e por isso precisa vir salvar sua vida. Abel, irritado, responde que ele continua sendo tão odioso como sempre, enquanto todos ao redor se perguntam quem é esse sujeito que surgiu do nada. Com muitas pessoas preocupadas, Ryo sugere que seria melhor irem para casa. Ele adoraria, mas o problema é que ali há um príncipe demônio impossível de ser derrotado por Abel. Seria loucura até mesmo para ele. Porém, Ryo apenas debocha, afirmando que o filho de um Lorde das Trevas não pode ser tão fraco assim. Em seguida, caminha confiante até o príncipe. Os lacaios tentam impedir ele, mas ele os elimina com facilidade, como se não fossem nada. Diante do príncipe, ele ri e diz que não gosta daquele olhar, desembainha a espada e pede que, ao menos, sirva de entretenimento. Em uma mudança de cena, vemos o que aconteceu anteriormente com Natalie, que foi diretamente ao quarto onde Ryo e os outros vivem. Assim que chega, ela pergunta aos rapazes onde Ryo está, e eles respondem que ele se encontra na ala norte da biblioteca. Como Natalie não sabe onde é, eles indicam o local. A Lyra a acompanha até Ryo, e sem perder tempo, explica que Abel e seu grupo se perderam na masmorra. Ryo entende imediatamente que é uma emergência, então pede um carrinho de gelo para transportar eles com enorme velocidade até lá. Ao chegar, Natalie conta todos os detalhes da situação. Uma vez ciente de tudo, Ryo pergunta por que ela foi procurar ele, e ela responde que foi coisa de Abel, que havia deixado instruções de que, se precisassem de ajuda e não o encontrassem, deveriam buscar Ryo. Ao ouvir isso, ele decide entrar na masmorra sem demora. Mesmo com os guardas se recusando a dar passagem, ele apenas cria 2 paredes de gelo que abrem caminho para a entrada. Como Abel e os outros haviam mencionado que estavam no 40º andar, e não podendo perder tempo descendo devagar, Ryo utiliza o feitiço Brecipe Jet 6, criando várias explosões de água pressurizada que abrem um buraco sob seus pés, permitindo-lhe descer em alta velocidade.
Voltando ao momento em que provoca o príncipe demônio, este não consegue se conter por mais tempo e parte para o ataque em alta velocidade. Ryu percebe que o inimigo é lento e, sem dificuldade, consegue contra-atacar primeiro, cortando-lhe a cabeça com precisão. Como de costume, Abel não entende o que acabou de acontecer, mas Ryu observa que o príncipe demônio pega sua cabeça para recolocar ela, algo que considera incômodo. Apesar disso, ele comenta que, mesmo com tal resistência, acredita que um Senhor das Trevas deveria ser muito mais poderoso, já que um príncipe demônio como aquele lhe parece fraco demais. Ele supõe ainda que a criatura sequer é capaz de compreender sua força, então decide testar até onde vai sua regeneração. Assim, começa a brincar com o Lorde Demoníaco. Em seguida, lança o feitiço Brave Jet 256, criando no ar uma enorme quantidade de canhões de pressão d'água que disparam contra o príncipe demônio ao mesmo tempo. O poder é tão devastador que o corpo do inimigo se desfaz em pedaços. Não restando nenhuma brecha, a pedra mágica do monstro se revela, e em poucos segundos seu corpo se transforma em cinzas. Abel agradece por terem sido salvos e, de forma modesta, Ryu responde que não foi nada, mas que poderia agradecer convidando-o para comer. Abel promete levar ele para almoçar por uma semana inteira, mas logo se distrai quando Riri agarra seu braço, aliviada por ele estar vivo. Abel se desculpa por ter preocupado ela e logo se aproxima o velho Arthur, que se apresenta a Ryu com esse nome. Ele explica ser conselheiro do Departamento de Magos Reais e representante da corte naquele assunto. Agradece pela ajuda, mas lembra que, apesar de salvos, sofreram algumas baixas, pedindo que os magos recuperem sua mana e recolham os restos dos caídos. É então que solicita a Ryu que recolha as pedras mágicas, para que os benefícios sejam distribuídos entre as famílias dos mortos em combate. Ryu aceita sem objeções, mas ao ouvir a palavra demônios, pergunta se aqueles inimigos eram realmente dessa raça. Abel confirma que sim, ressaltando que quase morreram e que nunca tinham enfrentado demônios antes, já que eles não apareciam nas províncias centrais havia centenas de anos. Ao ouvir isso, Ryu se recorda de que Leonore se identificou como uma Devil e se questiona qual seria a diferença entre um Devil e um demônio. Abel percebe que ele está pensativo e pergunta o que há de errado. Ryu responde que, ao descer do nível 39, sentiu como se houvesse uma barreira, embora agora não sinta mais. Abel deduz que isso se deve ao fato de terem derrotado o príncipe demônio, e Ryu concorda, considerando normal que uma saída segura da masmorra se abra ao derrotar um chefe. Em seguida ele comenta que percebeu algo estranho quando usou magia no nível 39, próximo às escadas, e por isso pretende dar uma olhada quando voltar, acreditando que possa estar relacionado ao ocorrido. Logo depois, Abel mostra-lhes uma pedra mágica negra. Arthur, surpreso, conta que, quando ainda era aventureiro, encontrou um demônio nas províncias, mas não conseguiu matar ele, sendo aquela a primeira vez que vê uma pedra de demônio. Rigi acrescenta que nos templos das províncias centrais não há registros de tais pedras. Arthur continua, dizendo que há rumores de que os demônios surgem repentinamente e de forma aleatória, o que levou muitos a acreditar que possam utilizar magia espaço-temporal, algo que desperta a atenção de Ryu. De repente, a cena muda para um grupo de aventureiros reunidos diante de um altar, que recebem a visita de um ser especial, a própria Leonore. Surgindo através de um portal, ela comenta que veio investigar porque sentiu algo estranho, mas acaba se deparando com um altar humano. O líder do grupo a chama de Senhor das Trevas e declara que sua vida chegará ao fim ali. Outro deles explica que aquele altar custou muitos sacrifícios e que é sabido que incendiar ele invoca o Senhor Demônio. Leonore, intrigada, pergunta quem eles são para ousarem invocar o Senhor das Trevas. Um dos aventureiros, Elias, se apresenta como Roman, o herói, afirmando que é seu dever matar o Senhor Demônio. Isso desperta o interesse de Leonore, que sem demora propõe uma batalha, animada pela possibilidade de enfrentar alguém forte. Contudo, ao trocar golpes, ela consegue cravar sua espada no corpo de Roman com facilidade, o que a faz sentir uma imensa decepção diante da fraqueza de seu oponente. A primeira coisa que Leonore faz é aparecer atrás de um dos aventureiros, algo que eles nem sequer conseguem perceber, e os adverte que, se a atacarem, pretende contra-atacar. Por isso, aconselha que se preocupem em salvar aquele herói inútil. Atendendo ao aviso, todos correm até Roman, enquanto Leonore aproveita para tomar a joia sagrada usada no ritual. Quando Roman volta a chamar ela de Senhor das Trevas, ela deixa claro que não é a líder dos demônios, o que os outros consideram impossível diante do imenso poder que ela demonstra. Sem saber como responder, eles acabam concluindo que mesmo em grupo não conseguiriam derrotar o verdadeiro líder dos demônios, insinuando assim a diferença de força entre Leonore e esse ser. Além disso, ela os informa que existem humanos capazes de lutar em um nível próximo ao dela, murmurando sobre um certo humano chamado Ryu, cujo combate ela ainda considera extremamente divertido.
Logo em seguida, reforça que não é a líder dos demônios e que seu nome é Leonore, aconselhando Roman a se tornar mais forte, o mais forte entre os humanos, já que heróis não surgem todos os dias. Roman fica abalado ao ouvir que existe um humano mais poderoso que ele, e Leonore deixa claro que esse humano é cerca de 10.000 vezes mais forte, deixando-o perplexo. Pouco depois, ela se retira pelo mesmo portal que usou para chegar ali, o qual desaparece em instantes. Enquanto isso, o grupo de expedição continua avançando até que Abel avista à distância os aventureiros de Lune. Arthur presume que foram contratados por Clip para garantir a rota até o nível 11. Ao ouvir isso, Abel deduz que a distorção de teletransporte afetou apenas os níveis 10 e 11. Chegando às escadas, Rio mostra o que acredita ter sido a anomalia detectada, utilizando uma sonda mágica. Arthur não reconhece aquele objeto, mas segundo as leituras das ferramentas, ele emanava mana até pouco tempo atrás. Como não há outra opção, Arthur guarda em uma bolsa de contenção, já que o item não permite a entrada ou saída de mana, tornando-se assim a única pista sobre o ocorrido. Enquanto sobem, Abel volta a agradecer a Rio por ter salvado eles, demonstrando gratidão profunda. Rio aproveita para pedir uma compensação, que lhe digam onde se serve o melhor curry em Lune. Abel promete sem hesitar, mas Rio avisa que, se ele mentir, vai cortar ele em pedaços como fez com o demônio, porque curry não é brincadeira. O comentário deixa Abel apreensivo, pedindo que ele não brinque com algo assim, mas Rio insiste que basta cumprir a promessa e tudo será muito fácil até para se manter vivo. Ao saírem da masmorra, Natalie os recebe com alegria, e Abel supõe que foi ela quem avisou Rio, agradecendo por isso. Rude, por sua vez, fica aliviada que Abel tenha sobrevivido, mas assim que percebe a presença de Rio, tenta repreender ele por ignorar os guardas. No entanto, Arthur a interrompe, deixando claro que todos só estavam vivos graças à intervenção de Rio. Confusa, Ruge escuta enquanto Arthur se oferece para explicar os detalhes em outro momento. Ainda sem entender, ela agradece a Rio por ter salvado eles e se retira junto de Arthur até a sede. Lá, ele revela que enfrentaram cerca de 15 demônios acompanhados de um príncipe demônio. Ruge assume que a sobrevivência deles era natural, mas Arthur a corrige, explicando que, na verdade, o príncipe demônio quase os matou e apenas Rio os salvou. Diante disso, pergunta quem é aquele garoto. Uji responde que pouco sabe, apenas que Rio os ajudou a atravessar as montanhas maléficas. Arthur ri ao comentar que, além de ser amigo de Abel, Rio é alguém capaz de matar um príncipe demônio. Isso confunde Hilde ainda mais. Então Arthur explica que Rio eliminou o ser e seu séquito como se não fosse nada. Segundo Abel, trata-se de um caso sem precedente. Arthur acredita que não há nada mais importante para o reino do que ter um mago tão poderoso, mas teme que, se os aristocratas se envolverem com ele, tudo pode desandar. Por isso, prefere que não haja registros oficiais do ocorrido, algo que Ruge aceita prontamente, prometendo sequer mencionar seu nome nos relatórios. Afinal, Lune também não deseja se indispor com alguém como Rio. No dia seguinte, Rio assume a responsabilidade de treinar Nils e os rapazes, obrigando-os a correr longas distâncias. Os três ficam completamente exaustos diante da resistência sobre-humana dele. Mais tarde, ao caminhar por uma parte da cidade, Rio se sente inquieto pela brevidade da luta contra o príncipe demônio. Nesse momento, reconhece um cheiro familiar e entra em uma taverna, atraído pelo aroma de curry. Lá encontra Sarah, que o cumprimenta calorosamente. Ele se surpreende, acreditando que ela já conhecia o lugar, mas ela explica que apenas foi atraída pelo cheiro do prato. Sarah assegura que ali se serve o melhor curry de Lune. Sentando-se juntos, fazem o pedido ao dono da taverna, 2 pratos de curry com picância média. Enquanto aguardam, ela pergunta onde ele mora, e Rio responde que, no momento, vive na residência da União, local reservado a novatos. Isso a surpreende, pois, se conseguiu acesso à ala norte da biblioteca, significa que seu nível é muito mais elevado. Rio explica que esse foi o nível que lhe atribuíram ao se registrar, o que ela considera impressionante, mas compreensível diante da força que ele demonstra. Após saborearem o curry, deixam o estabelecimento, e Rio comenta que nunca a viu atuando como aventureira. Sarah então explica que até pouco tempo estava trabalhando no exterior, e, por estar vinculada a um contrato de longo prazo, raramente aparecia por ali. Esse contrato se refere à sua função de instrutora de esgrima dos Cavaleiros do Conde de Lune, o que mostra que ela é bem mais forte do que parece. Logo, ela pergunta se ele tem planos para o momento, pois gostaria que treinassem juntos. Ele aceita o convite, e os dois seguem até uma arena de treino para iniciar um duelo, munidos de espadas reais para o combate. Antes de começarem o duelo, Sarah comenta que, quando entrou na arena, percebeu que Rio estava frustrado, como se não tivesse conseguido tudo o que queria em sua última luta. Ao ouvir isso, ele a questiona sobre como sabia que ele lutava com espada. Ela responde que deduziu pela postura que ele assume e também pelo fato de usar tanto magia quanto espada no combate. Sem mais delongas, a luta começa, e Sarah é a primeira a avançar com uma estocada.
Ryo rapidamente transforma a defesa em contra-ataque, aplicando uma poderosa pressão, mas ela consegue desviar com agilidade. Isso se repete uma segunda vez, revelando a grande força e habilidade de Ryo em seus golpes. Impressionada, Sarah faz uma pausa para comentar que ele é realmente excepcional, pois, apesar da velocidade dela, ele conseguiu desviar algo que nenhum dos cavaleiros era capaz de fazer. Mas, agora ciente disso, ela o alerta de que vai lutar a sério. Na sequência, ela encurta a distância em um instante e desfere uma enxurrada de ataques contra Ryo, que percebe imediatamente a diferença de velocidade. Ele bloqueia cada golpe da melhor forma possível, mas logo o fio de sua espada voa pelo ar e, quando Sarah encosta sua lâmina em seu pescoço, ele se rende sem protestar. Segundos depois, ela o abraça de súbito, afirmando novamente o quanto ele é incrível, mas Ryo rapidamente se afasta ao notar o que ela estava fazendo. Retomando o assunto, Sarah comenta que conseguiu acompanhar o ritmo dele apenas porque estava usando roupas encantadas com vento. Ryo deduz que, nesse caso, ela aumentava sua velocidade com magia de vento, algo que ele não é capaz de fazer. Apesar disso, Sarah observa que sua defesa é praticamente impenetrável e pergunta como ele consegue manter ela assim. Ryo explica que utiliza as técnicas que seu mentor lhe ensinou, além do traje que ele mesmo lhe deu. Sarah compreende imediatamente que foi o Rei das Fadas quem o treinou, algo que ela já suspeitava por pura intuição, pois os elfos são considerados quase mitos, e o Rei das Fadas uma verdadeira lenda. Antes que possam continuar conversando, uma mulher se aproxima para avisar que é hora da aula do senhorito Alfonso. Sarah explica a Ryo que vai treinar o neto do conde, e antes de sair, apresenta a ele uma jovem chamada Hilita, dizendo que Ryo é um aventureiro de quem tem grande consideração, motivo pelo qual deseja que ele acompanhe até em casa. Hilita fica surpresa com tais palavras e, um pouco nervosa, segue com Ryo, que caminha refletindo a todo momento sobre o fato de Sarah ter dito que tem muito apreço por ele. No caminho, eles se deparam com Ruge, que pede para conversar sobre os acontecimentos do dia anterior. Para garantir privacidade, ela o faz entrar em sua carruagem. Lá dentro, Rude comenta que ele pode obter todos os detalhes com Arthur, então não precisa se preocupar, mas frisa que não pode simplesmente ignorar um cavaleiro que lhe proibiu a entrada na masmorra. Como forma de punição, ela pretende impor-lhe uma tarefa. Rude observa que, desde sua chegada, Ryo não aceitou nenhum trabalho fora da masmorra, e por isso esse será seu castigo. Ryo aceita sem reclamar, considerando a penalidade leve diante de sua infração. Então Rude explica que ele deverá viajar para se encontrar com alguns comerciantes e, em seguida, retornar a Witness. Mais tarde, Nils lhe contou que precisava da ajuda de Ryo em um certo assunto. A questão era que sua cidade natal, a Vale, havia enviado uma petição que ele não poderia aceitar, pois exigia um nível superior. Embora tivesse sido promovido junto com os outros no nível E, por ajudar durante a Grande Maré, aquilo não era suficiente. Além disso, mencionavam que a missão envolvia goblins e esqueletos espalhados pela região, uma combinação estranha, já que normalmente não habitavam os mesmos lugares. Ao ouvir isso, Ryo começou a rir discretamente, o que fez Nils perguntar o motivo. Ryo explicou que, afinal, estavam lidando com os inimigos mais clássicos de todos, goblins e esqueletos. Por essa razão, ele concordou em ajudar. Mais tarde, os quatro se reuniram com o Ryuji para discutir os detalhes. Ele explicou que o pedido vinha de Cadiad, o que Nils já sabia, acrescentando ainda que o pedido fora encaminhado a Uni porque não conseguiram completar ele. Ruiz contou que Kilad enviara 2 grupos de aventureiros para essa missão, o primeiro de nível E e o segundo de nível D. O estranho era que até mesmo o grupo de nível D não havia conseguido lidar com goblins e esqueletos. Segundo os relatórios, o problema não estava nos monstros, mas no povoado, que rejeitou os aventureiros e se recusou a colaborar. Nils afirmou que seu povo não era assim, pois sempre foram amigáveis, o que deixou o Rude satisfeito por eles assumirem a tarefa. Ele também os alertou a serem cuidadosos, já que o grupo anterior voltara bastante ferido após enfrentar mais de 30 esqueletos. Ainda assim, destacou que, com o sacerdote no grupo e a força quase esmagadora de Ryo, representando 99% do poder da equipe, não teriam problemas. Antes de encerrar, pediu a Ryo que garantisse o retorno seguro de todos, e ele aceitou prontamente. Assim, os 4 partiram em direção a Bali, e ao chegarem, Ryo comentou que a viagem fora curta. Nils estranhou, pois normalmente demorariam um dia inteiro para chegar a Caelid. Amon supôs que o treinamento deles estava finalmente dando resultado. Enquanto conversavam, alguns moradores reconheceram Nils de longe e o saudaram calorosamente. Ryo concluiu que afinal ele não havia sido expulso como inimigo público, mas Nils estranhou a ideia. Ryo explicou que ele parecia o típico líder de desordeiros que acabava expulso de vilas para virar aventureiro. Nils admitiu que fora um pouco rebelde no passado, mas não deu importância, pois precisavam falar com o prefeito e a anciã. Pouco depois, encontraram o prefeito Boan, que ficou feliz em rever Nils. Embora só tivesse passado um ano, Boan comentou que agora ele transmitia imponência, bem diferente do garoto encrenqueiro de antes. Os amigos riram, deixando Nils envergonhado,
Boan perguntou quem eram os demais, e ele apresentou seu grupo. Ao ouvirem que vinham para a missão, Boan considerou uma boa ideia contar com alguém de confiança. No entanto, Niels quis saber sobre o segundo grupo e por que os moradores não colaboraram com eles. O prefeito explicou que tudo começou quando os esqueletos apareceram aos poucos na Floresta Leste. Quanto aos goblins, foram vistos primeiro na Floresta de Surô, e então pediram ajuda para eliminar eles. O problema foi que o primeiro grupo decidiu lutar em uma área proibida, mais no interior da Floresta Leste. Ao confirmar isso, Bowen explicou que eles derramaram sangue em um local sagrado. Assim, quando o segundo grupo chegou, alguns moradores se revoltaram dizendo onde eles podiam ou não lutar. Como arriscavam suas vidas, não aceitaram bem a interferência. Ainda assim, naquela vila, evitavam aquele local há gerações, e isso gerou conflito. Bowen acrescentou que se tratava de uma crença local relacionada aos segredos da aldeia, e que só poderia revelar mais com a permissão da anciã e do conselho. Naquela noite, os garotos se encontraram com os irmãos de Niels. O mais velho, Niloi, contou que quando completou 18 anos, Niels deixou a casa para ser aventureiro, pois nunca tivera espírito de fazendeiro e queria partir assim que fosse adulto. No entanto, como os pais faleceram antes, acabou ficando para cuidar dos irmãos. Todos concordaram que era típico dele, alguém de coração grande apesar da aparência. Niloi ficou feliz em ver que ele tinha bons amigos e não acreditava que alguém fosse se opor a eles assumirem a missão. Já o último grupo, disse ele, ignorou as tradições e entrou direto na floresta, o que todos já esperavam que terminasse mal. Nesse momento, Niels entrou e anunciou que o conselho autorizara a missão e que no dia seguinte partiriam contra os goblins, deixando os esqueletos para depois. Também revelaram a ele a permissão para explicar algumas tradições, mas pediu que mantivessem segredo. Contou que a vila tinha duas peculiaridades. A primeira era que a besta guardiã da aldeia vivia na Floresta Leste. Embora já tivesse ouvido falar de lendas sobre bestas guardiãs em algumas aldeias, ainda ficou surpreso em saber que era verdade. Ryu se empolgou, convencido de que aquela criatura estava possuída por algum deus maligno, e por isso atacava. Niels reclamou por ele fantasiar demais, mas Ryu logo mudou de postura e perguntou sobre a segunda peculiaridade. Niels explicou que se tratava do templo, mas a anciã explicaria pessoalmente, de modo que teriam de esperar até o dia seguinte. Na manhã seguinte, Bowen os levou até a área onde haviam visto goblins. Explicou que antes as crianças costumavam brincar ali, mas agora era perigoso. Amon percebeu pegadas de goblins, e analisando-as, deduziram que havia um covil ou assentamento próximo. De repente, Ryu fixou o olhar em uma direção específica e alertou que cerca de 10 goblins estavam a caminho, com chegada prevista em 10 minutos. Neil ficou impressionado com a situação, mas manteve a calma e disse que deviam eliminar todos os goblins, exceto um. Ryu logo entendeu que a ideia era deixar ele escapar para seguir ele até o covil, e assim traçaram um plano. Depois de preparados, Ryu recebeu alguns goblins com sua magia da água, congelando-os instantaneamente ao tocar eles. Os outros rapazes destruíam os que estavam congelados, até restar apenas um, que foi perseguido para revelar o esconderijo. Em poucos minutos encontraram a caverna dos goblins e, sem hesitar, Ryu cuidou de todos os que guardavam a entrada, deixando os companheiros finalizarem. Mas logo sentiram passos pesados vindos do interior. Niels avisou que algo imponente se aproximava e pediu cautela a Amon. O que surgiu foi um general Goblin, que ao ser reconhecido deixou claro que não havia como derrotar ele em condições normais. No entanto, quando o monstro se preparava para atacar, Ryu utilizou suas correntes de gelo, prendendo-o ao chão com facilidade. Niels perguntou se ele não iria acabar com aquilo, e Ryu respondeu que sim, ainda impressionado com a própria força. Após a vitória, todos comemoraram e exibiram a Pedra Mágica do General, um item de grande valor. De volta ao vilarejo, Bowen ficou maravilhado com o feito e tão impressionado quanto Niels. Logo em seguida, a anciã apareceu para parabenizar eles. Bowen apresentou-a como Senhora Naso, a conselheira, mas ela reclamou dele por explicar algo tão óbvio e desculpou-se com os garotos, dizendo que entre Bowen e Niels havia uma superpopulação de tolos na vila. Em seguida, pediu que a acompanhassem até outro lugar. Durante o caminho, todos notaram a gema pendurada em seu cajado. Já Ryu acreditava que aquele era o momento perfeito para conhecer a besta guardiã e se mostrava ansioso pelo combate. Enquanto caminhavam, Ryu perguntou a Naso se o emblema em seu cajado representava a deusa Mãe Terra. Ela confirmou e elogiou sua capacidade de reconhecer o símbolo, considerando um bom sacerdote da luz. Como Ryu não sabia muito sobre o assunto, ela explicou que, originalmente, a deusa da luz e a deusa Mãe Terra pertenciam ao panteão dos sete, mas com o tempo isso mudou. Hoje, as pessoas assumem que todos os templos veneram apenas a deusa da luz, enquanto as outras divindades foram esquecidas. Ainda assim, naquela vila continuavam a adorar a deusa Mãe Terra há gerações. Ryu perguntou se poderia usar magia de cura da luz, mas Naso esclareceu que sim, embora fosse diferente da praticada nos templos da luz.
Ao contrário destes, os sacerdotes da deusa-mãe não utilizavam encantamentos, pois não precisavam. Ela ainda reclamou que muitos acreditavam que toda magia exigia palavras. Ao chegarem diante da caverna da besta guardiã, Naso falou diretamente com ela, apresentando Boan e os 4 jovens. Rio ficou excitado, com a expectativa de um confronto épico. Para sua surpresa, a criatura que saiu foi um Fenrir, que os agradeceu pela presença. Eto identificou-o de imediato, mas Rio se decepcionou ao perceber que ele não estava corrompido ou amaldiçoado, o que significava que não haveria luta. O Fenrir analisou o grupo, identificando Nils e Amon como espadachins e Rio como sacerdote da luz. Ao fixar os olhos em Rio, chamou-o de aquele que não deveria existir, e se apresentou como Nukizin, perguntando o nome dele. Ao ouvir ele, Naso ficou surpresa, pois aquilo jamais acontecera antes. Boa acrescentou que a besta nunca havia revelado seu nome. Nukizin explicou que os humanos tinham dificuldade em pronunciar ele, por isso nunca o dissera, mas considerava indelicado não apresentar ele a Rio. Acrescentou ainda que era parente dos seres feéricos e que a presença de Rio lhe era agradável. Ao escutar isso, Rio recordou-se de algo semelhante dito por outro ser feérico, e perguntou se possuía algum traço físico que agradava aos feéricos, agradecendo a Nukizin por suas palavras. Retornando ao assunto principal, Nukizin revelou que havia cerca de 30 inimigos em frente ao templo e um muito mais poderoso preso dentro dele. A energia do templo mal conseguia conter ele, por isso, após derrotarem os 30, ele o libertaria. Chegando ao local, o grupo eliminou inúmeros esqueletos com magia de purificação e abriu a porta do templo. Do interior, surgiu o inimigo final, um arqueesqueleto gigante. Rio rapidamente criou martelos de gelo para os companheiros e avisou que se encarregaria de manter ele ocupado para que eles atacassem. Como sinal combinado, lançou um cometa cintilante ao céu, e logo Nukizin libertou a criatura. Rio congelou o chão, fazendo o monstro escorregar e cair, permitindo que os rapazes o atingissem com os martelos. Mesmo ao se levantar, o arqueesqueleto tombava novamente, golpeado sem descanso. Rio vangloriava-se da magia inescapável, enquanto Nils desferia o golpe final no pescoço do inimigo. Após a vitória, Naso disse que nunca havia entrado no templo antes, mas ao fazer ele percebeu que algo estava faltando. Boan perguntou o que era, e ela respondeu que a última sacerdotisa da vila comentara sobre uma gema brilhante que ficava ali. Certo dia, porém, ela escureceu e explodiu. E, de acordo com o que a besta guardiã disse, parecia que aquela caverna recebia um fluxo de poder vindo de outro lugar, provavelmente do próprio templo. Além disso, nos últimos tempos haviam sido atacados várias vezes por goblins, o que fez Rio se perguntar se não teriam sido esses mesmos monstros que mataram os pais de Nils. Naso explicou que nunca conseguiram descobrir a verdadeira origem deles, mas encontraram essa caverna, e por isso levantava a dúvida se o poder que o templo emanava não teria permitido o surgimento dos goblins. Em seguida, ela criou um selo para bloquear a caverna, de modo a impedir que a energia do templo continuasse a influenciar ela. Com a missão concluída, os rapazes se despediram e iniciaram o retorno. Durante o descanso no caminho, Nils comentou que já haviam se passado quase 300 dias desde que se registraram como aventureiros, o que significava que logo não poderiam mais morar na residência. Foi então que Rio e Amon disseram que quando ele e Eto se mudassem, pretendiam comprar ou alugar uma casa, e perguntaram se eles gostariam de morar juntos. Amon aceitou o convite de bom grado, enquanto Rio pediu um tempo para pensar melhor na resposta, pois queria esclarecer algumas coisas antes. Enquanto isso, Rios pediu a Abel que fosse ao festival do Porto Aberto de Witness em seu lugar. Normalmente enviaria Phelps, mas como ele estava ocupado, não havia outra opção. Em outra cena, alguns cavaleiros mágicos do Império treinavam, mas o combate foi interrompido quando a comandante quis lhes dar uma notícia. Ela informou que, por ordem de Sua Alteza Imperial, partiria junto com o tenente para Witness, no reino de Knightley, no dia seguinte, e ficariam fora por 2 meses. Ao sair do local, comentou com um tenente, que naquele dia havia sido bondosa, pois em treinos anteriores, quando o pelotão cometia erros ou descuidos, ela costumava atirar flechas em suas pernas, mas agora apenas os interrompera. Observou que eles passaram tanto tempo com os curandeiros que ficaram atrasados no treinamento, o que não lhe agradava. Não era de se estranhar que os soldados se assustassem ao ver ela lançar flechas de fogo, afinal, seu apelido Inferno vinha justamente desse poder. Assim termina o capítulo. Passam-se os dias e Rio finalmente inicia a missão que Rio lhe havia confiado, a de servir como escolta em uma viagem para Witness. Ele pensa que, se depois disso voltar ao bosque de Rondo, chegaria tempo para a colheita do arroz. Ao chegar na área onde estão os carros, encontra Nils e os outros, que se surpreendem ao ver que ele participará da mesma missão que eles. Rio aproveita para perguntar se realmente querem chamar o grupo de Quarto 10, e Nils responde com convicção que sim, acreditando que nada poderia representar eles melhor. Além disso, esse seria o primeiro trabalho oficial do grupo que haviam formado.
Mesmo já tendo feito uma missão de escolta anteriormente, Eto afirma com confiança que, com Rio junto deles, nada será capaz de deter eles. Rio, analisando a situação, comenta que terão 9 dias livres entre a chegada e a partida, o que considera muito tempo. News então explica que aproveitarão esse período para participar do Festival do Porto Aberto de Witness, que só acontece a cada 5 anos. Rio se anima a ouvir isso, vendo como algo divertido, e pouco depois, o condutor do carro anuncia que estão prestes a partir. Quando finalmente chegam, o responsável pela caravana agradece a todos por acompanhar eles na viagem e informa que permanecerão ali durante os dias seguintes, retornando apenas na segunda-feira pela manhã, dentro de 10 dias. Isso significa que estão livres até lá. News rapidamente leva Rio para conhecer os diversos estandes de comida espalhados pelas ruas e, estando com fome, ele não recusa a sugestão. Cada um aproveita os diferentes pratos oferecidos. E Rio elogia a existência de festivais como aquele. Em outro momento, a unidade de um tenente se vê obrigada a parar antes de entrar em Witness, pois um carro da monarquia de Isfares enfrenta problemas com a papelada e não pode avançar. Sem alternativas, o tenente decide deixar a situação como está. Mudando de assunto, um soldado lhe pergunta o que pensa daquela viagem. O tenente responde que não é de sua competência julgar as intenções de Sua Alteza Imperial, mas duvida que o único objetivo seja ver o mar. Em sua opinião, o príncipe pode estar aproveitando a ausência da princesa Fiona, comandante do exército imperial de Debug, para realizar algum trabalho obscuro. Ele ainda ressalta o quanto o rei a adora, lembrando que Fiona se tornou comandante da unidade mágica do Império aos 17 anos, graças a seus feitos notáveis com magia. O tenente acrescenta que o rei a ama não apenas por ser sua filha mais nova, mas também por seu talento mágico, mas talvez justamente por isso queira evitar que ela testemunhe os aspectos mais sombrios do Império. Como exemplo, cita uma possível purga de nobres que se opõe à família imperial, embora admita que tudo não passa de conjecturas, pois ignora os verdadeiros motivos do rei. De qualquer forma, proteger a comandante Fiona faz parte de seus deveres, e é isso que pretende cumprir ali. Naquela noite, realiza-se uma grande festa de nobres em uma mansão de Witness, onde está presente Conrad Steinborner Mista, o terceiro príncipe do Império de Buog. A princesa Fiona também comparece, e quando Conrad se aproxima dela, pede desculpas, consciente de que esse tipo de evento não a agrada, sugerindo inclusive que se retire caso queira. Seguindo o conselho, Fiona não hesita em recolher-se em seus aposentos, jogando-se exausta na cama. Sua guarda, Mario, pede que mantenha a compostura, mas Fiona responde que não nasceu para aquele tipo de ambiente e que se sente muito mais à vontade na sala de comando ou no campo de treinamento. Ela confessa não entender como o irmão consegue lidar com tantos convidados e ainda por cima cuidar dela, apesar de ter apenas 3 anos a mais. Mari lembra a princesa de que ela possui um talento incomparável com a espada e a magia, mas Fiona interpreta isso como se seus únicos encantos estivessem restritos a essas habilidades. No dia seguinte, Rio e os outros assistem a um evento nas ruas e avistam no palco alguém que parece ser Abel, o que os intriga, já que ele está na área destinada a convidados especiais. Nils então nota uma bela jovem de cabelos vermelhos ao lado dele e comenta que se trata de uma princesa imperial, muito além do alcance de qualquer um deles, ainda mais do que Nina. Antes que a conversa avance, surgem Lin e o restante do grupo Espada Carmesim. Rio deduz que, se eles estão ali, não há dúvidas de que aquele homem realmente é Abel, algo que Ria confirma. Ela explica que isso se deve ao fato de Hug ter pedido ele para representar ele, embora o mestre do Grêmio devesse chegar no dia seguinte e liberar ela daquela função. Nesse instante, Lin observa atentamente o palco e percebe que um elemental de vento protege os convidados com um escudo muito poderoso. Ao ser questionada se não seria apenas magia comum, ela explica que, segundo dizem, a família regente de Witness possui um artefato capaz de gerar tal escudo de vento. Hit considera uma precaução válida, já que a família imperial está presente e pode atrair qualquer louco disposto a atentar contra eles. Link ainda lembra que a princesa é comandante da unidade mágica do Império e, portanto, seu tenente também deve estar presente. Rio, curioso, pede detalhes e ela explica que esse tenente é conhecido como Mago do Inferno, orgulho do Império. Disse que ele incinerou 1000 soldados inimigos com um único feitiço, reduziu a cinzas um inverno inteiro em apenas um golpe e até apagou uma cidade inteira do mapa com uma única invocação. Os garotos, assustados, perguntam se isso pode ser verdade, mas Ria admite que não sabe ao certo, apenas repassa os rumores. Ainda assim, aconselham Rio a não se preocupar, mas a manter cautela. Depois que eles se despedem, Rio tenta se afastar para seguir caminhando, mas por acaso cruza o caminho do próprio tenente, o Mago do Inferno, que passa por ali exibindo reflexos impressionantes. Ambos desviam antes de se chocar e, sem que o tenente diga nada sobre a distração, Rio se apressa em pedir desculpas e segue seu caminho. Sem dar muita atenção a isso, o tenente segue seu caminho junto com sua escolta, que mantém uma postura bastante rígida diante da responsabilidade de organizar um evento tão grandioso.
Nesse meio tempo, Abel evita esbarrar por acidente em Conrad, que o reconhece de imediato como representante do mestre do Grêmio de Uni. Abel confirma que aquele é seu nome atual, e ao ouvir isso, Conrad pede desculpas, pois o confundiu com um velho conhecido. Abel encerra o assunto dizendo que deve ter sido apenas coincidência, e desvia a conversa para mencionar a presença de alguém especial no palco, a princesa Fiona, comandante da unidade mágica do Império. Conrad percebe sua observação e o questiona, se por acaso ela havia lhe chamado a atenção. Abel se esquiva dizendo que não sabe do que ele está falando, mas destaca que, se Fiona está presente, então também deve estar seu tenente, o famoso Mago do Inferno, o Barão Oscar Lusca. Conrad, mantendo a postura, responde que esses são assuntos militares sobre os quais não pode comentar, despedindo-se logo em seguida. Já sozinho, Abel admite para si mesmo que Conrad é um adversário complicado e que ele próprio é péssimo nesse tipo de situação social. Enquanto isso, Fiona, já cansada da cerimônia, joga-se sobre a cama reclamando de ter que agir como uma princesinha diante dos olhares atentos de todos. Maria lembra de que, afinal, ela é mesmo uma princesa, e nesse momento entra o Tenente Oscar, cumprimentando-a e demonstrando seu cansaço por eventos lotados, já que não gosta de multidões. Mari comenta sobre o quase acidente que ele tivera com um jovem mais cedo, mas Oscar esclarece que, na verdade, o garoto reagiu rápido demais e conseguiu se mover antes que se chocassem. Mesmo vestindo-se como um mago, ele se movia com destreza incomum. Mudando de assunto, Fiona agradece pela comida trazida, mas ao chamar ele de mestre, Oscar a corrige, pedindo que não se refira a ele dessa forma, afinal, ela é a princesa do Império. Fiona retruca dizendo que só estão os 4 presentes e que não importa a etiqueta naquele momento, fazendo Oscar suspirar diante daquela leveza que ela sempre transmite. No festival, Amon participa de um concurso de arco e flecha, mas acaba falhando, o que anima Rio a apostar em sua participação. Nils, por sua vez, revela que nunca sequer segurou um arco na vida. Abel, que observava de longe, não consegue conter uma risada, mas explica que não é por deboche, e sim porque aquilo lhe lembrava sua juventude. Com incentivo, Rio pede a Abel que também tente a sorte, mesmo este afirmando que é espadachim e não arqueiro. Após insistência, ele decide participar. Abel pega o arco, concentra-se alguns segundos e, diante do público, dispara uma flecha que viaja veloz até a última diana, a mais distante, acertando-a em cheio. O público vibra de entusiasmo e aplaude, mas ao retornar, Abel dá de cara com o Rihia e o restante do grupo, que carregam várias compras. Ao perguntar o motivo de tantas coisas, Rihia responde que uma mulher tem suas necessidades. Sem entender bem a atenção, Lin explica aos meninos que Abel havia prometido acompanhar Rihia naquele dia, e não apareceu, deixando-a furiosa, mesmo que não transparecesse tanto. Para evitar problemas, Abel prefere se despedir rapidamente. Em outra cena, Cera percorre a biblioteca e depois vai até o quarto dos rapazes, mas, sem encontrar eles, decide procurar Nina no Grêmio. Ao perguntar por Rio, descobre que ele saiu da cidade em missão. Cera aceita a notícia com aparente calma, mas quando Nina explica que ele ficará fora por vários dias, sua expressão muda completamente. Ela insiste em saber exatamente quanto tempo será, e ao ouvir que passará de uma semana, fica abatida, murmurando repetidas vezes o tempo em que ficará sem ver ele. Mais tarde, Rio e Eto analisam taticamente uma corrida de aventureiros, na qual Nils e Amon participam. O que surpreende a todos é que Dan também entra na competição, gerando conflito direto com Nils. Enquanto isso, Rio percebe que uma jovem os observa atentamente. Descobre que se trata de Sasha, da sala número 2, uma sacerdotisa assim como ele, e fica curioso se ela teria se aliado a Dan. Quando a corrida começa, Fiona, Mari e Oscar acompanham de longe. Fiona pergunta o motivo de aventureiros possuírem uma corrida própria, e Mari explica que na segunda fase da competição é permitido atacar os outros barcos, embora o uso de magia seja proibido. Oscar comenta que a magia tornaria tudo mais emocionante, mas sua guarda lembra que nem todos possuem o mesmo nível que ele. Mudando de assunto, Fiona se empolga ao saborear novamente uma deliciosa crepe, e até sugere que passem a ter ela na base imperial. Oscar recusa a ideia por causa do baixo valor nutritivo, e Fiona, contrariada, faz um bico sem querer desistir de sua proposta. Enquanto isso, na corrida, Nils e Dan, apesar de liderarem, começam a brigar entre si. Em meio à confusão, tiram os remos dos tripulantes apenas para usar eles como armas, parando totalmente o barco. Os dois continuam a luta sem se importar em perder posições, até que se agarram e, no desequilíbrio, acabam derrubando seus próprios barcos, caindo todos na água. Embora não tenham vencido, recebem um prêmio por terem sido os que mais entretiveram o público. Mais tarde, todos se surpreendem ao ver um navio incomum deslizando pela água, sem velas nem remos. Por estar próximo, alguém lhes explica que aquele é o Rain Shooter, movido pela combinação de pedras mágicas e alquimia. O navio flutua graças à magia do vento e avança impulsionado pela magia da água. Impressionado,
Nils comenta que aquilo parece incrível, embora não tenha entendido nada, enquanto Toto não consegue esconder sua vontade de embarcar. Res comenta que é normal que algo tão impressionante pareça inacreditável, especialmente considerando que custou 370 mil milhões de florins. Depois disso, os quatro seguem para uma armaria, já que querem encontrar uma forma de ajudar no ataque contra Amon e Nils, sendo a primeira opção de Res conseguir uma besta. Ao chegar, ele deixa claro que deseja uma arma que lhe permita atacar a média distância. Após alguns minutos de procura, Eto encontra algo que nunca tinha visto antes, e o responsável explica que se trata de uma besta de repetição. Embora tenha um alcance limitado, compensa essa limitação com uma grande cadência de disparos. Os outros percebem que isso pode ser muito útil e o apoiam em sua escolha. Depois dessa visita, eles vão até uma taverna para comer, onde, mais uma vez, Nils acaba arrumando briga como de costume. Enquanto isso, Bel e seu grupo passeiam pelo festival, assim como Fiona e os demais, todos se divertindo bastante. Em outro ponto, vemos Hug relaxando na carruagem que avança pelas ruas da cidade, quando ouvimos a conversa de algumas pessoas desconhecidas. Uma delas pergunta se conseguirão cumprir a missão, e outra questiona quem ainda resta como obstáculo. Respondem que apenas o mestre da guilda do Lune, Ugu, continua em seu posto, mas sabem também que seu representante irá em seu lugar, motivo pelo qual decidem que naquela mesma noite darão início ao plano. Já à noite, Abel encontra-se novamente com Conrad e explica que, embora Rui tenha comparecido pela manhã, precisou retornar ao Lune. Nesse momento, Fiona se aproxima para cumprimentar Conrad, e ele aproveita para apresentar ela a Abel, revelando que se trata da 11ª princesa imperial. O rei mostra-se contente em ver Fiona Rubi Bornemista, sua irmã mais nova, e logo depois apresenta Bel como um aventureiro de nível bastante impressionante. Pouco tempo depois, Sig se despede para cuidar de outros assuntos, e Fiona o acompanha em silêncio, sem comentar nada. Ao voltar a ficar sozinho, Abel suspira e admite para si mesmo que não portar uma espada o deixa nervoso, ainda que, com o escudo protetor, duvide que venha a precisar dela. Nesse momento, ele é chamado para conversar sobre algo, mas segundos depois, um dos magos responsáveis pela segurança percebe que o artefato que mantém o escudo protetor já não está canalizando mana. Subitamente, o escudo desaparece e, sem tempo de reagir, alguns sujeitos invadem o local para atacar todos os presentes na sala. Enquanto a festa segue tranquila, Fiona percebe que algo se aproxima deles pelo ar, e logo em seguida ocorre uma grande explosão. Assim chega ao fim o capítulo 10.